Carmen e Samuel já foram tudo um para o outro, até que uma noite de fraqueza destruiu 6 anos de casamento. Agora, 2 anos depois do divórcio, eles mal conseguem se olhar. Mas quando o filho de 6 anos pede um abraço entre os pais para uma foto de Natal, algo inesperado acontece. Carmen desmaia nos braços de Samuel. O diagnóstico que vem a seguir vai forçá-los a enfrentar não apenas uma doença genética rara que ameaça suas vidas, mas também os sentimentos que nunca conseguiram enterrar. Porque às vezes é preciso que o coração pare, para que finalmente aprenda a bater de novo. Se você acredita em segundas chances e em histórias que tocam o coração, deixe seu like agora. Isso ajuda essa história a alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. Tarde de domingo, chegava preguiçosa pela janela do apartamento em Pinheiros, trazendo consigo aquela luz dourada de dezembro que tornava São Paulo quase bonita. Carmen ajeitou as almofadas do sofá pela 3ª vez em 10 minutos, um hábito nervoso que desenvolvera nos últimos 2 anos, sempre que Samuel vinha buscar Gabriel para as visitas semanais. Só que hoje era diferente. Hoje ele não vinha buscar, hoje ele vinha visitar. Gabriel insistira tanto, com aqueles olhos enormes herdados do pai, que ela não teve coragem de recusar. Mamãe, o papai pode vir aqui no domingo? Tipo, antigamente, eu quero mostrar para ele os enfeites de Natal que a gente colocou. Antigamente, a palavra doía mais do que Carmen gostaria de admitir. O apartamento estava irreconhecível. Gabriel convencera a mãe a decorar para o Natal 3 semanas antes do necessário. Porque o Natal é a época mais feliz do ano, mamãe. E agora pisca-piscas coloridos contornavam as janelas. Uma pequena árvore artificial ocupava o canto da sala, e enfeites pendiam de praticamente todas as superfícies disponíveis. Era excessivo, era prematuro, era perfeitamente Gabriel. Carmen ouviu o elevador chegando no andar e seu estômago deu aquele nó familiar. 2 anos. 2 anos desde o divórcio. E ela ainda não conseguia ouvir os passos de Samuel no corredor sem que seu coração acelerasse. Não de antecipação romântica. Ela insistia para si mesma, mas de ansiedade. Apenas ansiedade. Mentirosa. Sussurrou uma voz irritante em sua cabeça. A campainha tocou e Gabriel disparou pela sala como um foguete de 6 anos. Eu abro! Gabriel, espera. Mas o menino já tinha destrancado a porta e pulado nos braços do pai. Papai, você veio? Carmen observou da entrada da sala, mantendo distância segura. Samuel estava diferente, mais magro talvez. Havia círculos discretos sob seus olhos que ela não lembrava de ver antes. Ele usava aquela camisa azul marinho que ela sempre dissera que combinava, com seus olhos castanhos, e imediatamente Carmen se irritou consigo mesma por notar, por se importar, por ainda guardar esse tipo de informação inútil na memória. Oi, campeão. Samuel ergueu Gabriel no ar, arrancando risadas do menino. Quando finalmente colocou o filho no chão, seus olhos encontraram os de Carmen. Oi? Oi. Sua voz saiu mais fria do que pretendia, ou talvez exatamente como pretendia. Um silêncio estranho pairou entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que um dia dividiram tudo e agora não. Sabem nem como se cumprimentar. Aperto de mão seria ridículo. Abraço estava fora de questão. Então ficaram ali, separados por metros de piso laminado e 2 anos de ressentimento. Papai, vem ver. Gabriel puxou a mão de Samuel, quebrando o momento desconfortável. A gente decorou tudo pro Natal. Tem até neve falsa na janela. Samuel deixou-se arrastar, lançando um olhar de desculpas para Carmen enquanto passava. Ela acenou que não tinha problema, quando na verdade cada célula do seu corpo gritava que tinha, sim, muito problema. Problema dele estar ali, no apartamento que um dia foi deles, cheirando ao mesmo perfume amadeirado que ela conhecia tão bem, existindo no espaço dela, como se ainda tivesse direito. Mas ele não tinha culpa de Gabriel precisar do pai. Então Carmen respirou fundo, alisou a blusa, outro hábito nervoso, e o seguiu até a sala. Olha só isso, Samuel assobiou, genuinamente impressionado com a decoração exagerada. Ficou incrível, Gabriel. Você fez tudo isso? Eu e a mamãe. Gabriel apontou com orgulho para cada detalhe.
Aquele boneco de neve foi a mamãe que fez, mas eu que colei os botões. E aquela guirlanda eu que escolhi na loja, a mamãe queria uma chata toda verde. Mas eu convenci ela a pegar essa com laços vermelhos porque vermelho e verde são as cores do Natal, Samuel completou, sorrindo daquele jeito que costumava derreter o coração de Carmen. Muito bem escolhido, campeão. Carmen observou os dois da entrada da sala, braços cruzados construindo muros invisíveis. Pai e filho tinham a mesma forma de inclinar a cabeça quando estavam concentrados. Os mesmos olhos castanhos que sorriam antes dos lábios, o mesmo jeito de gesticular animadamente ao falar sobre coisas que os empolgavam. Deus, como ela queria odiar Samuel. Seria tão mais fácil se conseguisse simplesmente odiá-lo. Mamãe, traz aquelas rabanadas que você fez? O papai adora suas rabanadas. Carmen hesitou. Fazer rabanadas não tinha nada a ver com Samuel. Ela fizera porque Gabriel pediu. Porque era tradição pré-natalina, porque, talvez uma parte minúscula e irritante dela se lembrasse de que Samuel amava suas rabanadas, que ele sempre dizia que eram melhores que as da própria mãe, que nas manhãs de Natal ele acordava cedo só para roubar uma da travessa antes do café da manhã oficial. Vou buscar, ela murmurou, escapando para a cozinha antes que Samuel notasse o rubor subindo em suas bochechas. No silêncio relativo da cozinha, Carmen apoiou-se na bancada de granito e permitiu-se um momento de fraqueza. Através da porta entreaberta, podia ouvir Samuel e Gabriel conversando sobre o desenho animado novo que o menino estava assistindo. A voz de Samuel, grave, calorosa, com aquela risada fácil que costumava fazer o estômago dela revirar de formas boas, preenchia o apartamento de um jeito que os últimos 2 anos de silêncio nunca conseguiram. E Carmen odiava isso. Odiava como era fácil para ele simplesmente aparecer e fazer tudo parecer normal de novo. Odiava como Gabriel se iluminava na presença do pai. Odiava, mais do que tudo, como uma parte estúpida e teimosa dela ainda queria acreditar que aquilo podia ser deles novamente. Mas não podia. Ele garantira isso naquela noite em Recife. Ela serviu as rabanadas no prato especial. Por que o prato especial, Carmen? Pegou guardanapos de tecido porque Gabriel insistira que visitas importantes merecem guardanapos chiques. E voltou para a sala. Samuel estava ajoelhado ao lado de Gabriel no tapete, ambos examinando a árvore de Natal de perto. O menino explicava a origem de cada enfeite com a seriedade de um curador de museu, apresentando obras-primas. Esse aqui. Gabriel segurou uma bola vermelha com purpurina dourada, manuseando-a com cuidado reverente. Esse é especial. A mamãe disse que vocês compraram no primeiro Natal de vocês juntos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen havia esquecido aquele enfeite. Ou melhor, fingira ter esquecido. Empurrara para o fundo da caixa de decorações, esperando nunca mais vê-lo. Era de um mercadinho de Natal na Avenida Paulista, 8 anos atrás. Eles eram pobres, recém-formados, vivendo de plantões médicos dele e projetos freelance dela. Samuel insistira em comprar aquela bola ridiculamente cara. A gente vai ter esse enfeite pelo resto da vida, ele dissera naquela noite, sorrindo enquanto embrulhavam o enfeite em papel de seda. E todo ano, quando pendurar na árvore, vai lembrar de como tudo começou. De como a gente não tinha nada, mas tinha um ao outro. Mentiroso, Carmen pensou amargamente, apertando o prato de rabanadas com força. Não durará a vida toda. Durara exatos 6 anos e 3 meses. É bonito, Samuel disse finalmente, voz estranha, carregada de algo que Carmen não conseguia ou não queria identificar. Seus olhos encontraram os dela através da sala, e por um segundo, apenas um maldito segundo, foi como se os 2 anos desaparecessem e eles estivessem de volta àquela noite na Paulista, jovens e estúpidos e apaixonados o suficiente para acreditar que amor bastava. Mas não bastava. Carmen aprendera isso da forma mais dolorosa possível. Papai, Gabriel interrompeu o momento, puxando um álbum de fotos debaixo da mesinha de centro. Olha isso. Era o álbum de casamento. Carmen não fazia ideia de que Gabriel sabia onde estava guardado, escondido atrás dos livros de arquitetura que ela nunca mais abrira. Gabriel não... Ela começou, mas o menino já estava abrindo nas páginas marcadas com post-its coloridos.
Olha aqui, papai. Vocês estão abraçados na frente da árvore de Natal daquele restaurante chique. Carmen colocou o prato de rabanadas na mesa, com mais força que o necessário, o som ecoando pela sala. Gabriel, guarda esse álbum. Mas mamãe, guarda, agora. O tom deixava claro que não havia espaço para negociação. Gabriel fez bico, mas obedeceu arrastando os pés até a estante. Samuel observava tudo em silêncio, uma expressão indecifrável no rosto. Desculpa, ele disse baixinho quando Gabriel saiu da sala. Eu não sabia que ele ia... Não tem problema. Carmen cortou, mantendo a voz neutra, profissional, como se estivessem discutindo a previsão do tempo e não os destroços do casamento deles. Ele é criança. Não entende. Talvez a gente devesse conversar com ele. Explicar melhor. Explicar o que, Samuel? Carmen virou-se para ele, e todo o cuidado de manter a compostura evaporou. Que o papai se sentiu sozinho num congresso e resolveu procurar consolo na cama de uma colega que a mamãe não foi suficiente. Que família feliz é mentira que contamos para a criança dormir. As palavras saíram como estilhaços de vidro, cortando o ar entre eles. Samuel recuou como se tivesse levado um tapa. Carmen, esquece. Ela passou a mão pelo rosto, de repente exausta. Esquece. Vamos só passar essa tarde sem brigar, ok? Pelo Gabriel. Samuel assentiu, mandíbula tensa. Pelo Gabriel. O menino voltou correndo, aparentemente alheio à tensão espessa que pairava na sala. Posso comer rabanada agora? Pode, amor. Carmen forçou um sorriso, sentando-se no sofá. Samuel ficou de pé, claramente desconfortável, até que Gabriel puxou a mão dele. Senta aqui, papai. Entre eu e a mamãe, igual antigamente. Carmen abriu a boca para protestar, mas Gabriel já estava empurrando Samuel para o sofá, posicionando-se no meio com a precisão de um general planejando estratégia militar. Ela se viu pressionada contra o braço do sofá, com o filho entre ela e Samuel, perto demais, mas não perto o suficiente para se tocarem. Comeram em silêncio constrangedor, quebrado apenas pela tagarelice, animada de Gabriel sobre a escola, os amigos, o desenho novo. Carmen mantinha os olhos fixos no filho, mas estava dolorosamente consciente de Samuel ao lado. O jeito que ele ria das piadas de Gabriel, como inclinava a cabeça ao escutar, a forma familiar como seus dedos tamborilavam no joelho quando estava pensativo. 2 anos não foram suficientes para esquecer. Às vezes Carmen se perguntava se uma vida inteira seria. Mamãe, Gabriel disse de repente, olhos brilhando com aquela expressão perigosa que significava que ele tivera uma ideia. Posso tirar uma foto? Claro, amor. Pega meu celular ali. Não. Gabriel balançou a cabeça com tanta força que os cachos escuros voaram. Uma foto de vocês dois, igual aquela do álbum. O ar saiu dos pulmões de Carmen. Gabriel, por favor, mamãe. Só uma foto. Vocês abraçados, sorrindo igual antes. Os olhos do menino encheram de lágrimas, e Carmen sabia. Sabia que eram genuínas, que não era manipulação, que era apenas um garotinho de 6 anos que não entendia por que as pessoas que mais amava no mundo não conseguiam ficar no mesmo ambiente sem parecer que estavam pisando em cacos de vidro. Filho, não é uma boa ideia, Samuel começou. Eu só queria uma foto da minha família junta. Gabriel explodiu, e a última palavra, família, caiu entre eles como bomba detonando. Carmen sentiu algo se partir no peito. Olhou para Samuel e viu o mesmo desespero refletido nos olhos dele. Não era sobre eles. Nunca fora. Era sobre aquele menino que não pedira para nascer no meio de 2 adultos que não souberam preservar o que construíram. Tudo bem, Carmen ouviu-se dizendo, voz rouca. Uma foto. Sério. Gabriel pulou do sofá já pegando o celular. Vocês vão abraçar de verdade? Igual antes? Samuel levantou-se lentamente, estendendo a mão para Carmen. Ela olhou para aquela mão que conhecia tão bem, que já segurou a dela em emergências médicas, em partos, em noites de insônia com bebê recém-nascido, em promessas de para sempre, que se revelaram ter prazo de validade. Ela aceitou. Os dedos de Samuel fecharam-se ao redor dos seus, firmes e quentes, e foi como tocar em memória viva. Carmen levantou-se, e de repente estavam de pé, muito próximos, enquanto Gabriel os direcionava com entusiasmo de diretor de cinema.
Mais perto. O papai tem que abraçar a mamãe de verdade. Samuel hesitou, olhos buscando os dela em pergunta silenciosa. Carmen assentiu. Um movimento mínimo de cabeça. Permissão, rendição, talvez ambos. Ele deu um passo à frente, outro. Então, seus braços envolveram a cintura dela com cuidado excessivo, como se ela fosse feita de cristal que podia se estilhaçar ao menor toque inadequado. E talvez fosse exatamente isso. Carmen respirou fundo. Erro. O perfume dele invadiu seus sentidos como onda, trazendo consigo 1000 lembranças que ela passara 2 anos tentando sufocar. Amadeirado com notas de cedro. O mesmo perfume de sempre. O mesmo homem. Não o mesmo. Ela se lembrou com amargura. Esse homem traíra sua confiança. Esse homem destruíra tudo. Mas o corpo dela não ligava para a lógica. O corpo dela lembrava de como era ser segurada assim. De como ela se encaixava perfeitamente contra o peito dele. De como costumava apoiar a cabeça naquele ombro e sentir que tinha chegado em casa. Mamãe, põe a mão no peito do papai. Igual na foto. Carmen obedeceu mecanicamente e o erro foi tocar. No segundo em que suas palmas encontraram o peito de Samuel, ela sentiu o coração dele acelerado sob a camisa. Rápido demais, forte demais, como o dela. Seus olhos encontraram-se. Estavam perto demais. Carmen podia contar as manchinhas douradas na íris castanha dele, ver a barba por fazer, que ele não tivera tempo de aparar, notar as pequenas rugas no canto dos olhos que não existiam 3 anos atrás. O tempo os mudara, a dor os mudara, mas algo permanecia, algo perigoso e estúpido e absolutamente inegável pulsando. No espaço minúsculo entre eles, sorriam. Gabriel instruiu, celular erguido. Carmen tentou sorrir. Tentou fingir que aquilo era normal, que ela era forte o suficiente para estar ali e não desmoronar. Mas algo estava errado. A sala começou a girar. Não agora, pensou ela desesperada. Por favor, não agora. Suas pernas perderam a força. O chão inclinou. Ela tentou se segurar em Samuel, mas os braços não responderam. A última coisa que Carmen registrou antes da escuridão tomar conta foi a voz de Samuel, distante e desesperada, gritando seu nome. E então, nada. Samuel sentiu o corpo de Carmen desabar contra ele antes de seu cérebro processar o que estava acontecendo. Num instante ela estava ali, tensa mas presente, olhos verdes grudados nos dele, com aquela mistura de raiva e algo mais que ele não conseguia decifrar. No seguinte, era peso morto em seus braços. Carmen. Ele a segurou firme, impedindo a queda. Carmen, olha para mim, Carmen. O treinamento médico acionou automaticamente. Ele a abaixou ao chão com cuidado. Verificou vias aéreas, posicionou a cabeça. Dedos no pulso dela, acelerado demais e irregular. Respiração superficial. Palidez extrema. Não. Mamãe! Gabriel gritou, voz aguda de pânico puro. Papai, o que aconteceu? Papai, a mamãe tá... Gabriel. Samuel forçou a voz a soar calma, autoritária, enquanto por dentro tudo gritava. Preciso que você pegue o telefone e disque 192. Consegue fazer isso para mim? O menino assentiu, olhos arregalados de terror, e disparou. Samuel voltou toda a atenção para Carmen, tão pálida, suor frio na testa. Ele tocou o rosto dela com mãos que tremiam, mãos de cirurgião que nunca tremiam, que salvavam vidas todos os dias com precisão milimétrica, mas que agora tremiam porque não era uma paciente qualquer. Era ela. Volta para mim, ele sussurrou. E a palavra que escapou em seguida saiu sem permissão. Amor. Por favor, volta. 2 anos sem dizer aquela palavra. 2 anos fingindo que podia viver sem ela. Mentira, tudo mentira. Carmen gemeu baixinho. É isso mesmo. Samuel acariciou o rosto dela, verificando pupilas. Abre os olhos para mim. Vamos, Carmen. As pálpebras dela tremeram, então se abriram devagar, confusas. Samuel? Voz fraca, desorientada. Estou aqui. Você desmaiou. Não tenta se levantar ainda. Eu... O quê? Ela piscou, tentando focar. Gabriel. Onde? Ele tá ligando pro SAMU. Vai ficar tudo bem. Mas enquanto dizia isso, enquanto segurava a mão dela e sentia a arritmia no pulso, Samuel sabia. Sabia que nada estava bem e que talvez nunca mais ficaria. A sirene da ambulância cortava a tarde paulistana como lâmina e Samuel não soltava a mão de Carmen. Sentado ao lado da maca na parte traseira do veículo,
Ele observava cada monitor, cada número, cada linha no eletrocardiograma, portátil com intensidade, que fazia o paramédico ao lado parecer relaxado. Doutor, ela está estável. O rapaz tentou tranquilizá-lo pela terceira vez. Estável. A palavra soava como piada cruel. Pressão arterial oscilando, frequência cardíaca irregular, episódio sincopal sem causa aparente. Nada disso era estável. Era a bomba relógio esperando o momento de detonar. Carmen mantinha os olhos fechados, mas seus dedos apertavam os de Samuel com força que contrariava a fragilidade do resto do corpo. Ela estava com medo. Ele conhecia aquele aperto, conhecia cada detalhe dela, cada reação, cada microexpressão, mesmo depois de 2 anos tentando esquecer. Gabriel, ela murmurou, está com sua irmã. A Juliana já está vindo para o hospital. Samuel apertou a mão dela de volta. Ele vai ficar bem. Você vai ficar bem. Mentira. Número 530. E 7 que contava para si mesmo. Naquele dia, o Hospital Santa Cruz se materializou diante deles. Aquele prédio que era mais lar para Samuel do que seu próprio apartamento. Ele conhecia cada corredor, cada sala, cada enfermeira pelo nome. Era seu território. Deveria se sentir seguro ali. Mas não havia segurança quando era Carmen na maca. A equipe do pronto-socorro já os esperava. Samuel ligara durante o trajeto, acionando todos os protocolos. Mas quando começaram a empurrar a maca para dentro, Carmen apertou sua mão com força desesperada. Não sai. Não era pedido. Era súplica. Não vou. Ele prometeu mesmo sabendo que deveria, que estava emocionalmente comprometido demais, que médico não trata a família. Mas desde quando ele ligava para protocolos quando se tratava dela? No box de emergência, a equipe trabalhava com eficiência mecânica, eletrodos, acesso venoso, coleta de sangue. Samuel observava tudo com um olhar clínico, que não conseguia desligar, mesmo querendo apenas ser o ex-marido, preocupado, e não o cirurgião analisando cada procedimento. Carmen Costa, 35 anos, síncope súbita. A residente recitava o histórico. Paciente nega comorbidades, nega uso de medicações. Ela tem histórico familiar, Samuel interrompeu. Pai falecido aos 43 anos, morte súbita cardíaca. Todos os olhos se viraram para ele. E o senhor é? A residente perguntou. Embora pelo jaleco e pelo crachá que identificava Samuel como cirurgião cardíaco sênior do hospital, ela provavelmente já soubesse a resposta. Dr. Samuel Mendes. Pausa. E sou o pai do filho dela. Não conseguiu dizer ex-marido. As palavras se recusaram a sair. Carmen abriu os olhos e encontrou os dele. Havia algo naquele olhar. Acusação, talvez, por expor a vida dela para estranhos. Ou talvez gratidão por ele estar ali. Com Carmen, sempre fora difícil decifrar. A porta do box se abriu e Dr. Alberto Ferreira entrou. Sua presença enchendo o espaço pequeno, com a autoridade de quem praticava medicina, havia 40 anos. O mentor de Samuel, o homem que o ensinara tudo sobre coração, exceto, aparentemente, como não quebrar um. Samuel, um aceno de cabeça. Então, mais suave. Carmen. Dr. Alberto, ela respondeu. Voz ainda fraca. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Alberto pegou o tablet com os primeiros resultados. Franziu a testa. Aquele franzir que Samuel conhecia bem. Aquele que significava problema. O que foi? Samuel não conseguiu evitar a pergunta. Vem comigo. Não era sugestão. Samuel hesitou, olhando para Carmen. Vai, ela disse, embora seus dedos ainda segurassem a mão dele. Eu aguardo. Ele precisou fazer esforço físico para soltar aquela mão. No corredor, longe de ouvidos curiosos, Alberto se virou para ele com expressão que Samuel não conseguia ler. Preocupação? Pena? Ambos? O eletro mostra anomalias. Alberto começou direto ao ponto, como sempre. Padrão de Brugada atípico. Já pedi cardio ampliado e genético, mas Samuel... Pausa pesada. Se for o que estou pensando. Síndrome de Brugada. Samuel. Disse em voz alta o diagnóstico que já formigava. Na nuca desde a ambulância. Hereditária. Morte súbita. Igual o pai dela. Não temos confirmação ainda. Você viu o traçado. Eu vi o traçado. Samuel passou as mãos pelo rosto. Porra, Alberto, porra.
Respira. A mão do mentor pousou em seu ombro. Pode não ser. Pode ser arritmia benigna, pode ser... Você acredita nisso? Silêncio. Aquele tipo de silêncio médico que respondia mais que qualquer palavra. E tem mais, Alberto continuou voz baixa. Se for genético... Gabriel. O nome do filho saiu como soco no estômago. 50% de chance. Vamos fazer um exame de cada vez. Primeiro confirmamos o diagnóstico dela. Ele tem 6 anos. Alberto. Samuel sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede do corredor. Aquela parede que vira centenas de famílias receberem notícias ruins, e agora ele era a família. 6 anos e pode estar carregando bomba relógio genética. Ou pode não estar. Não te adianta entrar em pânico antes dos resultados. Mas pânico não esperava lógica. Pânico já estava instalado, corroendo Samuel por dentro, enquanto ele tentava manter a fachada de médico controlado. Posso te perguntar uma coisa? Alberto inclinou a cabeça. Por que você ainda está aqui? Como assim? Vocês são divorciados há 2 anos, Samuel. Você trouxe ela, acionou a equipe, fez o básico. Podia ir embora agora, deixar a irmã dela assumir. Mas está aqui pálido que nem paciente, tremendo igual estagiário de 1º ano. Pausa. Por quê? Samuel abriu a boca, fechou. Tentou encontrar resposta que fizesse sentido, que não o expusesse completamente. Não encontrou. Porque é ela, saiu finalmente voz quebrada. Porque ainda é ela, Alberto. Sempre foi. O mentor assentiu devagar, como se aquilo explicasse tudo. E talvez explicasse. Então você precisa decidir. Alberto disse, voz gentil, mas firme. Você é o médico ou você é o homem que ainda a ama? Porque não pode ser os dois. Não nesse caso. Posso ser... Não pode. Alberto cortou. Já vi médicos tentarem tratar pessoas que amam. Nunca termina bem. Você vai questionar cada decisão. Vai enxergar sintomas onde não existem. Ou pior, vai ignorar sinais porque não quer. Acreditar. Samuel sabia que o mentor tinha razão. Sabia que deveria se afastar. Passar o caso para outro cardiologista, manter distância profissional. Mas quando voltou ao boxe e viu Carmen ali, pequena demais naquela cama hospitalar, cercada por máquinas apitando, tentando ser forte, mas com medo estampado nos olhos verdes, Samuel soube que não ia a lugar nenhum. E aí? Ela perguntou quando ele se aproximou. Qual o veredicto? Ainda esperando exames complementares, ele respondeu, pegando a mão dela novamente. Gesto automático, natural demais. Mas vamos descobrir o que está acontecendo. Samuel. Ela segurou o olhar dele. Não me trata como paciente. Me trata como alguém que você conhece. Me diz a verdade. Ele poderia mentir. Deveria mentir, até terem certeza. Mas Carmen sempre soube quando ele mentia. Mesmo sobre coisas pequenas. Mesmo sobre aquela noite em Recife, que ele tentou esconder, mas que acabou confessando porque não conseguia olhar nos olhos dela e mentir. Seu pai, ele começou devagar. Você se lembra como ele morreu? O rosto dela empalideceu mais, se é que isso era possível. Ataque cardíaco, dormindo, mamãe. Encontrou ele de manhã e já... Voz falhando. Por quê? Porque pode não ter sido ataque cardíaco comum. Pode ter sido genético. E se foi... Ele não precisou terminar. Carmen era arquiteta, não médica, mas era inteligente o suficiente para conectar os pontos. Gabriel, ela sussurrou. Meu Deus, Gabriel, ainda não sabemos. Não. Ela tentou se sentar, mas Samuel a impediu gentilmente. Não, Samuel, você não entende. Meu pai tinha 6 anos quando o pai dele morreu. Morte súbita também. Eu lembro minha avó contando, o quebra-cabeça se montando. 3 gerações. Padrão claro demais para ignorar. Vamos fazer os exames, Samuel disse, mas a voz saía oca. Em você, em Gabriel. Vamos ter certeza antes. A porta se abriu violentamente. Juliana entrou como furacão, olhos vermelhos. Gabriel agarrado à mão dela. Mamãe! O menino se soltou e correu para a cama. Carmen abriu os braços, puxando o filho para abraço apertado. E Samuel viu lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto dela. Estou bem, amor. Ela sussurrou contra os cachos escuros. Mamãe está bem. Mas por cima da cabeça de Gabriel, seus olhos encontraram os de Samuel.
e ambos sabiam que era mentira. 2 dias se passaram em suspensão angustiante. Carmen recebera a alta da emergência, mas continuava internada para observação enquanto aguardavam a bateria completa de exames. Samuel praticamente se mudara para o hospital, oficialmente para acompanhar o caso. Mas todos sabiam a verdade. Juliana não escondia a hostilidade. A irmã mais nova de Carmen sempre fora protetora, e o divórcio transformara aquela proteção em armadura de guerra. Cada vez que Samuel entrava no quarto, ela lançava olhares que poderiam cortar vidro. "Você não precisa ficar aqui", Juliana dissera na noite anterior, voz baixa, mas venenosa. "Ela tem família de verdade para cuidar dela." Samuel engolira a resposta. Porque o que poderia dizer? Que ainda amava Carmen. Que a traição fora o maior erro da vida dele. Que daria qualquer coisa para voltar no tempo. Palavras não consertavam nada. Ele aprendera isso da forma mais dolorosa. Agora, na manhã do 3º dia, Samuel entrava na sala de reuniões do Tsintuzi, departamento de cardiologia com estômago embrulhado. Dr. Alberto estava lá, junto com Dra. Helena Rodrigues, a geneticista que ele convocara. E as pastas sobre a mesa significavam que os resultados haviam chegado. "Samuel." Alberto gesticulou para a cadeira. "Senta. Prefiro ficar em pé." Porque sentar significava fraqueza, e ele precisava ser forte. Precisava ser o médico agora, não o ex-marido aterrorizado. Helena abriu a primeira. Pasta com expressão cuidadosamente, neutra que médicos desenvolvem, para dar notícias ruins. Os resultados genéticos confirmaram. Carmen tem síndrome de Brugada tipo 2, com uma mutação no gene SCN5A. Pausa. É uma variante rara, bastante agressiva. As palavras caíram como pedras. Samuel sabia o que aquilo significava. Conhecia as estatísticas. Taxa de morte súbita em pacientes não tratados, 40%. Com tratamento, implante de cardiodesfibrilador, a taxa caía, mas nunca zerava. "Tem mais", Helena continuou, e o tom fez o sangue de Samuel gelar. "Conseguimos registros antigos do hospital onde o pai dela faleceu. 1998. Morte súbita noturna, homem de 43 anos. Previamente saudável." Ela deslizou uma cópia do laudo amarelado pela mesa. Os sintomas batem perfeitamente. Ele tinha a mesma condição, só que não diagnosticada. Samuel pegou o papel com mãos que tremiam. Ligeiramente, leu, releu, e sentiu o mundo inclinar. "E o avô?" Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Carmen mencionou que ele também morreu subitamente. "Não temos registros médicos, mas..." Helena não precisou terminar. 3 gerações, pai, avô, talvez bisavô. Linhagem de corações com defeito de fábrica. Bombas relógios genéticas passadas de pai para filho, como herança maldita. "Gabriel", Samuel disse, e não era pergunta. 50% de chance, Alberto confirmou. "Precisamos testá-lo imediatamente." A sala girou. Samuel se apoiou na mesa, respiração curta. "Gabriel, seu filho. 6 anos, cheio de vida, de risadas, de sonhos sobre ser astronauta ou jogador de futebol ou veterinário. Profissão mudava toda semana. Gabriel que pulava nas poças de chuva e fazia perguntas impossíveis. E dormia abraçado com o ursinho surrado que ganhara no dia que nasceu. Gabriel que podia estar carregando sentença de morte no DNA, Samuel. A mão de Alberto no ombro dele. "Respira. Como eu vou contar para ela?" Samuel ouviu sua própria voz, distante. "Como eu olho nos olhos dela e digo que o filho dela pode morrer igual o pai dela morreu?" "Você conta a verdade", Helena respondeu, gentil, mas firme. "E explica que hoje temos recursos, que detectamos cedo, que podemos tratar. Tratar. Palavra tão clínica, tão fria. Como se implantar desfibrilador no peito de uma criança de 6 anos fosse simples assim. Como se não houvesse riscos cirúrgicos, complicações, vida inteira de monitoramento e limitações." "Ela vai surtar", Samuel murmurou. "Provavelmente", Alberto concordou. "Mas vai precisar de você inteiro, não dessa versão que está desmoronando agora. Então levanta a cabeça, coloca o jaleco e vai lá ser o médico que eu te ensinei a ser." Samuel fechou os olhos, respirou, encontrou aquele lugar frio e distante dentro, disse onde guardava as emoções quando precisava operar.
Quando precisava dar notícias ruins para famílias, quando precisava ser o profissional. Mas dessa vez o lugar estava vazio. Não havia distância possível quando era Carmen. Quando era Gabriel. Eu vou com você, Alberto disse. Helena também. A gente faz isso junto. Samuel assentiu, porque sozinho não confiava em si mesmo para não desmoronar. Carmen estava sentada na cama quando eles entraram. Cabelos presos em rabo de cavalo bagunçado, vestindo a camisola hospitalar verde pálido, que a fazia parecer ainda mais frágil. Juliana estava ao lado, e Gabriel brincava no chão com carrinhos que Samuel trouxera na noite anterior. O menino olhou para cima e sorriu. Papai, vem brincar. Daqui a pouco, campeão. Samuel forçou o sorriso. O papai precisa conversar com a mamãe primeiro. Algo no tom fez Carmen endurecer. Ela conhecia aquela voz. Voz de médico prestes a dar diagnóstico ruim. Juliana, ela disse baixinho, leva o Gabriel para a cafeteria? Compra sorvete para ele. Carmen, por favor. A irmã hesitou, mas obedeceu. Pegou Gabriel pela mão, o menino protestando que queria ficar, e saiu, lançando olhar de advertência para Samuel. Quando a porta fechou, o silêncio no quarto era sufocante. É ruim, não é? Carmen perguntou, voz controlada demais. Eu vejo na sua cara. Samuel puxou a cadeira, sentou-se ao lado da cama. Alberto e Helena se posicionaram discretamente mais atrás. Presença de apoio, mas deixando o protagonismo para ele. Os exames confirmaram, ele começou, e forçou-se a olhar nos olhos dela. Devia isso a Carmen. Devia honestidade, contato visual, respeito. Você tem síndrome de Brugada. É uma condição genética que afeta os canais elétricos do coração. Ela processou em silêncio. É o que matou meu pai. Sim. E é grave. Pode ser? Sem tratamento. Há risco significativo de arritmias fatais. Mas ele segurou a mão dela, gesto instintivo. Temos tratamento. Implante de cardiodesfibrilador. É cirurgia relativamente simples. Tu vai. Gabriel. Ela cortou. E a forma como disse o nome, carregado de terror puro, fez o coração de Samuel se estilhaçar. Ele pode ter herdado 50% de chance. Meu Deus. Carmen levou a mão à boca. Meu Deus, Samuel. Meu bebê. A gente vai testar ele imediatamente. Se tiver, a gente trata. Se não tiver, e se tiver? Ela o encarou. Olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. E se meu filho tiver que viver com isso? Com essa coisa no peito. Com medo de morrer dormindo igual meu pai. Ele vai viver, Samuel disse, voz firme. Vai crescer, vai ter vida normal, vai... Normal. Carmen riu, som áspero quebrado. Que parte disso é normal, Samuel? Meu pai morreu aos 43. 43. Eu tenho 35. Quantos anos me restam? Gabriel, voz falhando. Gabriel mal começou a viver. Carmen. E sabe o que é pior? Ela estava chorando agora. Lágrimas escorrendo livremente. É que eu passei a vida inteira sem saber. Meu pai morreu e eu não entendi por quê. Cresci com medo de dormir porque... E se eu não acordasse também? E agora descubro que era genético. Que estava em mim o tempo todo. Que eu dei isso pro meu filho. Você não deu nada, Samuel interrompeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Não foi escolha. Foi azar genético, foi minha culpa. Ela gritou. Minha culpa que Gabriel pode morrer. Não. Samuel a puxou para abraço apertado. E, pela primeira vez em 2 anos, ela não resistiu. Desabou contra ele, soluçando no ombro dele. E Samuel segurou firme, como se pudesse protegê-la de diagnósticos e genética e medo. Não vai acontecer com ele. Samuel sussurrou contra os cabelos dela. A gente descobriu cedo. Vai poder tratar, proteger. Ele vai ficar bem, Carmen. Eu prometo que ele vai ficar bem. Promessa que não podia garantir, mas que faria de tudo para cumprir. Quando Carmen finalmente se afastou, rosto vermelho e molhado, ela limpou as lágrimas com raiva, como se chateada consigo mesma pela fraqueza. Quando a gente faz o teste dele? Ela perguntou, voz rouca mas determinada. Amanhã, Helena respondeu suavemente. É coleta simples de sangue. Resultado em 1 semana. 1 semana. 7 dias de não saber, de olhar para Gabriel e imaginar-se aquele sorriso, aquela risada, aquele coração pequeno e valente carregava bomba relógio.
Samuel não sabia como ia sobreviver aquela semana, mas quando Carmen segurou a mão dele, realmente segurou, dedos entrelaçados, aperto apertado, ele entendeu que não ia passar por aquilo sozinho. E talvez ela também não. 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Samuel chegou ao hospital às 6 da manhã, como fazia todos os dias, desde que Carmen fora internada. Mas hoje era diferente. Hoje Gabriel seria testado. E depois disso, começaria a espera mais angustiante de suas vidas. Encontrou Carmen acordada, olhando pela janela, onde o sol ainda não havia nascido completamente. Ela não usava mais a camisola hospitalar. Juliana trouxera roupas de casa e agora vestia legging e blusa confortável, cabelos soltos caindo sobre os ombros. Parecia mais ela mesma. Menos paciente, mais Carmen. Não dormiu, ele constatou. Como ia conseguir? Ela não virou, mantendo os olhos na cidade que acordava lá embaixo. Hoje a gente descobre se condenei nosso filho. Carmen. Não. Finalmente ela o encarou. E Samuel viu a exaustão ali. Não apenas física, mas emocional. Não me diz de novo que não é minha culpa. Genética é minha, Samuel. Veio de mim. Ele atravessou o quarto, parou ao lado dela na janela. E os olhos dele? Aqueles olhos que sorriem antes da boca? Também vieram de você. E a teimosia, a forma que ele inclina a cabeça quando está pensando, o jeito que ele ri quando acha algo realmente engraçado. Samuel tocou o braço dela gentilmente. Se vamos culpar você pelo gene, também temos que te acreditar por tudo de bom que ele é. Carmen fechou os olhos e uma única lágrima escorreu. Samuel a limpou com o polegar. Gesto automático, íntimo demais para ex-marido. Mas ela não recuou. Apenas apoiou o rosto na mão dele por um segundo. Um segundo que valeu anos. Como a gente conta para ele? Ela sussurrou. Juntos, Samuel respondeu. A gente senta e explica com calma. Responde às perguntas dele. Ele vai ficar com medo, provavelmente. Mas se escondermos, vai ser pior quando descobrir. Carmen assentiu devagar. Então se afastou, limpando o rosto. A armadura voltando ao lugar. Quando ele chega, Juliana traz ele em 1 hora. Coleta é às 8. Então, a gente tem 1 hora para descobrir como explicar para o nosso filho de 6 anos que ele pode ter doença que mata. A forma como ela disse, tão direta, tão crua, fez Samuel recuar. Mas era Carmen. Sempre preferir a verdade dolorosa à mentira confortável. Gabriel chegou animado demais para alguém prestes a fazer exame de sangue. Entrou correndo, mochila nas costas, segurando a mão de Juliana. Mamãe, olha! Ele puxou algo da mochila. A tia me deixou comprar enfeite novo para sua árvore aqui. Era um pequeno Papai Noel de feltro, claramente feito à mão, provavelmente em alguma lojinha de artesanato. Carmen pegou com cuidado excessivo, como se fosse tesouro. Tá lindo. Amor. Eu achei que seu quarto estava muito sem Natal, Gabriel explicou, já vasculhando o ambiente em busca do melhor lugar. O hospital tem que ter Natal também. O Natal é para todo mundo. Samuel e Carmen trocaram olhares. Como contar? Como roubar aquela alegria? Gabriel, Carmen chamou, voz controlada. Vem cá, filho. Senta-se aqui com a mamãe. O menino obedeceu, pulando na cama hospitalar com energia infinita. Samuel puxou a cadeira, sentando-se do outro lado. Juliana discretamente saiu, dando privacidade para a conversa. Amor, Carmen começou, escolhendo palavras com cuidado. Você sabe que a mamãe tá no hospital porque o coração dela não tá funcionando. Direitinho, né? Sei, mas o papai vai consertar. Gabriel falou com confiança absoluta que partiu o coração de Samuel. Papai conserta coração de todo mundo. Samuel engoliu o nó na garganta. Mas às vezes o problema não é só consertar. Às vezes é uma coisa que estava lá desde que a pessoa nasceu. Gabriel franziu a testa, processando. Tipo defeito de fábrica? Exatamente. Carmen quase sorriu da analogia. Tipo defeito de fábrica. E esse defeito, ele pode passar de mãe para filho. Os olhos do menino arregalaram lentamente, compreensão chegando. Eu posso ter? Pode, Carmen confirmou, voz tremendo. Ou pode não ter. É 50% de chance. Igual cara ou coroa. Igual cara ou coroa. Gabriel processou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Então, e se eu tiver?
Eu vou morrer igual o vovô que eu nunca conheci? O ar saiu do quarto. Carmen puxou o filho para abraço tão apertado que Samuel temeu que machucasse. Não, ela disse com convicção feroz. Não, amor. Porque a gente descobriu cedo. E se você tiver, a gente vai tratar. Você vai crescer. Vai ser médico que nem o papai. Ou arquiteto que nem eu, ou astronauta se quiser. Ou jogador de futebol. Gabriel perguntou contra o ombro dela. Ou jogador de futebol. Carmen riu entre lágrimas. Qualquer coisa que você quiser. Gabriel se afastou, olhando entre os pais com seriedade que não deveria existir em criança de 6 anos. Mas vocês vão cuidar juntos? Ou vai ser um dia você, um dia a mamãe? A pergunta ecoou no silêncio. Samuel viu Carmen hesitar. Viu o conflito atravessando o rosto dela. 2 anos de mágoa versus medo do presente. Orgulho versus necessidade. E então ela olhou para Samuel. Realmente olhou. Sem armadura, sem raiva. E algo mudou na expressão dela. Juntos, ela disse finalmente, voz firme. A gente vai cuidar de você juntos. Samuel sentiu algo apertar no peito. Não era promessa de reconciliação. Não era perdão. Mas era trégua. Era reconhecimento de que, pelo menos nisso, precisavam ser time. Promete. Gabriel estendeu o mindinho. Ritual que faziam desde que ele era bebê. Carmen entrelaçou o mindinho dela. Samuel fez o mesmo. E os 3 ficaram ali, conectados por aquele gesto infantil, que carregava peso de juramento sagrado. Prometo, Carmen sussurrou. Prometo, Samuel ecoou. A coleta de sangue foi rápida. Gabriel chorou um pouco, mais de medo da agulha que de dor. Mas Carmen segurou uma mão e Samuel a outra e logo acabou. 7 dias, a enfermeira informou. Resultado vem direto para o Dr. Mendes. 7 dias. Uma semana de inferno. Depois que Gabriel saiu com Juliana, ela precisava levá-lo para a escola. Manter alguma rotina normal. Samuel ficou. Deveria ir trabalhar. Tinha cirurgias agendadas, reuniões, mas os pés não se moveram. Você não precisa ficar, Carmen disse, mas sem convicção. Eu sei. Ele se sentou, mas vou ficar mesmo assim. Silêncio. Não o silêncio gelado de antes, mas algo diferente. Cansado, menos hostil. Lembra do primeiro Natal do Gabriel? Carmen perguntou de repente. Ele tinha 6 meses. Samuel sorriu. Você queimou a ceia. Inteira. Porque fiquei obcecada em fazer ele sorrir para a foto. Carmen riu. Riso verdadeiro pela primeira vez em dias. Ele tinha umas 3 expressões. Chorando, dormindo ou confuso. Mas eu queria aquele sorriso perfeito de bebê para cartão de Natal. E acabou pedindo pizza. Samuel continuou, memória fluindo. Pizza no Natal. Pior. Natal em termos de comida. Melhor. Natal da minha vida. Ele disse baixinho. Carmen o olhou surpresa. Por quê? Porque éramos nós 3. Você, eu e aquele bebê minúsculo que não fazia ideia de que era Natal, mas que fez você queimar o peru. Inteiro só para conseguir foto. Samuel segurou o olhar dela. Porque tinha você rindo da tragédia na cozinha. Porque tinha a gente. Samuel, ela desviou os olhos. Não faz isso. Fazer o quê? Isso. Essa nostalgia. Essa coisa de lembrar quando éramos felizes. Não ajuda. Ajuda sim, ele insistiu. Porque eu passei 2 anos tentando esquecer e não funciona, Carmen. Não esqueço. Não consigo. Você deveria. Voz dela saiu dura. Você destruiu isso. Destruiu a gente. Eu sei. Samuel não desviou. E vou carregar isso pro resto da vida. Mas saber que eu destruí não apaga o que foi. Não apaga que fomos felizes. Que fomos uma família. Fomos, ela enfatizou. Passado. Mas podíamos... Não. Carmen se virou completamente para ele. Não vamos por esse caminho, Samuel. Estou deixando você ficar porque Gabriel precisa. Porque eu preciso de médico. E você é o melhor. Mas não confunde isso com segunda chance. As palavras foram facadas precisas. Samuel recuou assentindo devagar. Entendi. Mas quando Carmen voltou a olhar pela janela, Samuel viu seu reflexo no vidro. Viu a forma como ela mordia o lábio. Gesto que sempre fazia quando estava mentindo ou incerta. E se permitiu, só por um segundo, acreditar que talvez, só talvez, ela também não acreditasse completamente nas próprias palavras. 20 de dezembro.
5 dias antes do Natal. O consultório de Dr. Alberto estava sufocante, mesmo com o ar-condicionado no máximo. Samuel ajustou a gravata pela 3ª vez, suando por motivos que não tinham nada a ver com temperatura. Em volta da mesa oval, a equipe médica debatia o futuro de Gabriel como se discutisse cardápio de almoço. Operação preventiva aos 6 anos é agressiva, argumentava Dr. Tavares, cardiologista pediátrico. O procedimento tem riscos: infecção, rejeição, complicações anestésicas, e esperar tem risco maior. Samuel cortou, tentando manter a voz profissional quando tudo dentro dele gritava: morte súbita, a qualquer momento, dormindo, brincando, sem aviso. Mas ele não apresenta sintomas ainda. Porque Brugada é assim. Samuel bateu a mão na mesa, perdendo a compostura. Silenciosa até matar. Samuel. A voz de Alberto era a advertência gentil. Respira. Ele respirou. Contou até 10. Forçou-se a sentar. Desculpa, murmurou. Mas estamos falando do meu filho. Exatamente, doutora Helena interveio. E por isso você não deveria estar nesta reunião. Está comprometido demais. Estou farto de todo mundo me dizer como me sentir. Samuel explodiu de novo. É meu filho. Eu deveria me estar comprometido. Silêncio pesado caiu sobre a sala. A questão, Alberto retomou calmamente, é que precisamos decidir em conjunto com a mãe da criança. E Carmen ainda não deu posição, porque Carmen estava aterrorizada. Samuel vira nos olhos dela naquela manhã, quando ele mencionara a reunião. Vira o pânico, a negação, o instinto de mãe que quer proteger o filho de bisturis e cicatrizes e riscos cirúrgicos. Ela precisa de tempo, Samuel disse. Tempo é luxo que talvez não tenhamos. Dr. Tavares respondeu. Se vamos operar, melhor logo. Quanto mais novo, melhor adaptação ao dispositivo. E se não operarmos? Samuel perguntou, embora soubesse a resposta. Monitoramento intenso. Holter 24 horas. Ecocardiogramas mensais. Restrição de atividades físicas. E rezar para que nada aconteça. Rezar. Como se fé bastasse contra a genética defeituosa. Vou conversar com ela. Samuel decidiu. Hoje, a gente precisa decidir isso juntos. Juntos. Dr. Tavares ergueu a sobrancelha. Achei que vocês eram divorciados. Somos. A palavra ainda doía. Mas ele é filho dos dois. Então a decisão é dos dois. Carmen estava no quarto, cercada por papéis. Esquetes arquitetônicos que Juliana trouxera, tentativa inútil de mantê-la ocupada. Mas os desenhos estavam abandonados na cama. Ela apenas olhava o celular, para a foto de Gabriel na tela de fundo. Posso entrar? Samuel bateu na porta já aberta. É seu hospital. Ela respondeu sem olhar. Ele entrou mesmo assim e fechou a porta. Precisavam de privacidade para aquela conversa. A equipe se reuniu. Ele começou. Sobre Gabriel. Carmen finalmente olhou para ele, e o medo ali era palpável. Eles recomendam cirurgia preventiva. Implante do CDI antes que qualquer sintoma apareça. Não. Resposta imediata. Visceral. Carmen. Eu disse não, Samuel. Ela levantou da cama, energia nervosa explodindo. Ele tem 6 anos. 6. Não vou colocar meu filho numa mesa de cirurgia se não há necessidade. Há necessidade. Samuel contra-argumentou, perdendo a paciência. Ele tem a mutação. Confirmado! É questão de quando, não de si. Você não sabe disso. Pode nunca manifestar. Pode morrer dormindo, Samuel gritou. Flea imediatamente se arrependeu do tom. Respirou mais calmo. Pode morrer dormindo, igual seu pai. Você quer correr esse risco? Carmen virou o rosto, mas não antes dele ver as lágrimas. Ele é uma criança, ela sussurrou. Não deveria precisar passar por isso. Eu sei. Samuel se aproximou devagar, como se ela fosse animal assustado prestes a fugir. Acredita, eu sei. Mas a gente tem que pensar no que é melhor para ele, não no que é mais fácil para a gente. Aceitar. E você acha que é melhor cortar o peito dele, enfiar eletrodos no coração, fazer ele viver com medo de cada apito de máquina? Ela o encarou, olhos verdes em chamas. Isso que é melhor? É melhor que enterrá-lo. Samuel retrucou brutal. Desculpa ser direto, mas é a verdade.
Você prefere protegê-lo da cirurgia agora ou do caixão depois? Carmen deu um tapa nele. A bofetada ecoou no quarto silencioso. Samuel não se mexeu. Apenas segurou o rosto onde ardia. Merecia. Merecia por ser cruel, por usar as piores palavras, por empurrar quando deveria confortar. Você não tem direito, Carmen disse, voz quebrada. Não tem direito de me fazer escolher. Isso. Ninguém tem que escolher sozinho. Samuel segurou os ombros dela gentilmente. Por isso eu tô aqui, pra gente decidir juntos. Juntos, ela repetiu amarga, como se você soubesse trabalhar em equipe, Samuel. Você sempre achou que sabia mais, que sua opinião era a única que importava. Isso não é justo, não? Carmen se afastou. Quantas vezes você decidiu sozinho? Quantas cirurgias aceitou sem me consultar? Quantos plantões pegou porque você achava necessário? Quantas vezes sua carreira veio antes da família? Estou tentando salvar nosso filho. Você está tentando controlar. Ela gritou. Igual sempre fez. Controlou nossa vida, nossa rotina, nosso casamento. Controlou até quando destruir tudo. A conversa derrapou. Não era mais sobre Gabriel. Era sobre eles. Sobre 2 anos de ressentimento finalmente explodindo. Eu estava construindo um futuro. Samuel retrucou. Trabalhando para você nunca precisar se preocupar com dinheiro. Para Gabriel ter tudo. Eu não queria dinheiro. Carmen avançou, cutucando o peito dele com o dedo. Queria você. Queria o homem que deitava comigo e conversava de madrugada. Queria o pai que brincava com o filho. Queria meu marido de volta. Não um fantasma que pagava as contas. Samuel agarrou a mão dela, impedindo outro cutucão. Eu estava tentando ser suficiente. Você sempre foi suficiente. Ela puxou a mão, mas ele não soltou. O problema é que você nunca acreditou nisso. Achou que precisava provar, conquistar, ser o melhor cirurgião do hospital. Porque eu vim do nada, Carmen. Samuel explodiu. Porque eu era o bolsista pobre que não tinha nome. Não tinha sobrenome, não tinha nada além do cérebro. E você era a garota que todo mundo queria, que podia ter qualquer um e escolheu o ninguém. Você nunca foi ninguém. Lágrimas escorriam agora. Você era tudo para mim. Mas não era suficiente. Samuel gritou de volta. Não foi suficiente para eu não me sentir inadequado. Não foi suficiente para eu não procurar validação em lugar errado. Não foi. E então os lábios dele estavam nos dela. Não foi decisão consciente. Foi 2 anos de raiva e desejo reprimido, explodindo num segundo de insanidade. Samuel a puxou contra ele, mãos nos cabelos dela, boca desesperada contra a boca dela que estava, correspondendo. Carmen o beijou de volta com igual ferocidade, unhas cravando nos ombros dele através da camisa. Corpo pressionado contra o dele, como se tentasse fundir-se. Era raiva, era necessidade. Era 2 anos de noites, solitárias e lençóis frios e lembranças que recusavam a morrer. E então Carmen empurrou ofegante, olhos arregalados. Não, ela sussurrou. Não, não podemos, Inês Carmen Q. Sai. Voz dela tremendo. Por favor, Samuel, sai. Ele hesitou. Respiração irregular. Lábios ainda formigando com gosto dela. Então assentiu recuando. Na porta virou-se uma última vez. A gente precisa decidir sobre Gabriel. Hoje. Eu sei, ela respondeu, limpando os olhos. Mas agora eu só preciso de um tempo sozinha. Samuel saiu, fechando a porta atrás de si. Apoiou-se na parede do corredor, coração disparado por motivos que não tinham nada a ver com medicina. Ele ainda a amava. Deus como ainda a amava. E pelo jeito que ela o beijara de volta, pelo segundo antes dela recuar, talvez ela também ainda sentisse algo. Mas sentir não bastava. Não bastara antes. Por que bastaria agora? 23 de dezembro. Véspera da véspera de Natal. Samuel não dormira direito em 3 noites. Cada vez que fechava os olhos, via Carmen, a forma como ela o beijara antes de empurrar, a confusão nos olhos verdes. O gosto dos lábios, dela que ele jurara ter esquecido, mas que seu corpo lembrava perfeitamente. Eles não haviam falado sobre o beijo. De fato, mal haviam falado. Carmen respondia apenas o necessário. Mantinha distância física segura. Construíra muros novamente. E Samuel deixara porque não sabia o que dizer. Desculpa? Não estava arrependido.
Foi um erro? Não parecia, mas agora, sentado no escritório dele às 3 da manhã, revisando pela milésima vez os exames de Carmen para a cirurgia marcada para o dia 26, Samuel encontrou algo que todos haviam perdido. Nos registros familiares que Carmen fornecera, havia anotação sobre o pai dela, Pedro Costa, falecido em 15 de março de 1998, aos 43 anos. Causa ataque cardíaco súbito. Samuel pegou o telefone. Ligou para o arquivo médico do Hospital São Lucas, onde Pedro falecera. Usou todos os favores que tinha, toda a influência, até conseguir que enviassem cópia do laudo original. Chegou por e-mail às 5 da manhã. Samuel abriu, leu e sentiu o mundo desabar. Paciente masculino, 43 anos, encontrado em parada cardiorrespiratória pela esposa às 6h23. Reanimação sem sucesso, sem histórico cardíaco prévio, sem sintomas anteriores. Autópsia. Morte súbita cardíaca, causa indeterminada. Suspeita de arritmia fatal durante sono. Era Brugada. Todos os sinais estavam ali. Apenas não sabiam procurar em 1998. A síndrome só fora bem documentada no Brasil nos anos 2000. Samuel continuou cavando. Ligou para Carmen às 6 da manhã, acordando-a. Samuel, que horas? Seu avô. O pai do seu pai. Você sabe como ele morreu? Silêncio confuso. Acho que mamãe mencionou algo sobre ataque cardíaco também. Por quê? Que idade ele tinha? Não sei. 30 e poucos. Samuel. O que? Preciso falar com sua mãe, agora. 2 horas depois, Samuel estava na sala de espera, com informação que mudava tudo. Dona Mercedes, mãe de Carmen, chegara correndo do interior trazida por Juliana. A senhora de cabelos grisalhos e olhos iguais aos da filha parecia menor do que Samuel lembrava. Samuel, ela cumprimentou formal. Ela nunca o perdoara completamente. Dona Mercedes. Ele indicou a sala de reuniões privativa. Preciso perguntar sobre seu sogro. Meu sogro? Mas ele morreu antes de eu casar com Pedro. Exatamente. Como ele morreu? A senhora lembra? Mercedes franziu a testa. Pedro tinha 6 anos quando aconteceu. O pai dele morreu dormindo. Uma noite foi dormir saudável. De manhã a esposa encontrou ele. Já não tinha mais nada a fazer. O quebra-cabeça se montando. 3 gerações. Avô aos 30 e poucos. Pai aos 43. Agora Carmen aos 35. E você tem certeza que não havia nada de errado com ele antes? Pedro sempre dizia que o pai era forte como touro. Trabalhava na roça. Nunca ficava doente. Mercedes olhou entre Samuel e Carmen, que entrara silenciosamente. Por que isso importa? Samuel mostrou os laudos que conseguira. Explicou sobre Brugada. Sobre como a doença passava despercebida décadas atrás. Sobre como 3 gerações da mesma família morrendo de ataque cardíaco. Súbito, não era coincidência. Carmen ficou pálida como papel. Meu pai, ela sussurrou. Eu passei 20 anos sem entender. Mamãe ficou viúva. Eu fiquei sem pai e era isso? Era essa maldição genética? Não é maldição, Samuel disse gentil, mas firmemente. É condição médica. Tratável hoje, mas não foi tratável para o meu pai. Carmen explodiu. Não foi tratável para o meu avô. E se a gente não tivesse descoberto, não seria tratável para mim. Mas a gente descobriu. Samuel insistiu. E Gabriel? Carmen levou as mãos ao rosto. Meu Deus, se a linhagem é tão agressiva, se 3 gerações morreram. É por isso que precisamos operar. Samuel completou suavemente. Não podemos esperar. A história da sua família mostra que essa variante não dá. Aviso. Mercedes estava chorando, silenciosamente. Meu Pedro, eu podia ter ajudado ele. Se soubesse, ninguém sabia, mãe. Carmen abraçou a mãe. Ninguém podia saber. Mas Samuel via a culpa nos olhos dela. A mesma culpa que ele carregava pela traição. O peso de Issy, e podia ter sido diferente. À noite, quando Mercedes foi embora e Juliana levou Gabriel para a casa dela, o menino ficaria lá até depois do Natal. Melhor mantê-lo longe do ambiente hospitalar. Carmen e Samuel ficaram sozinhos no quarto dela. O hospital estava em clima natalino. Enfermeiras haviam decorado os corredores. Música suave tocava no sistema de som.
E Carmen olhava a pequena árvore de mesa, que Gabriel insistira em deixar ali, com o Papai Noel de feltro pendurado com carinho. Ele me perguntou hoje se ia ter Natal. Ela disse baixinho, se a gente ia estar junto no Natal. Samuel se aproximou devagar. O que você respondeu? Que sim, que a gente ia passar o Natal juntos. Carmen virou-se para ele. Mentira, né? Porque eu vou estar sendo operada. E ele vai estar longe. Não é mentira, Samuel a interrompeu. A gente vai passar o Natal juntos. Eu vou estar aqui. Gabriel vem te ver de manhã. E quando você sair da recuperação, a gente vai estar junto. Samuel, ela balançou a cabeça. Não torna isso mais difícil. Não me deixa acreditar em algo que não é real. Quem disse que não é real? Ele deu mais um passo. Estavam muito próximos agora. Eu tô aqui. Todos os dias. Não porque sou médico, não por obrigação. Tô aqui porque é você, Carmen. E depois? Ela perguntou, voz quebrando. Depois que eu sair daqui, você volta para sua vida e eu para minha? A gente volta a ser estranhos que dividem filho? Não quero isso. O que você quer, Samuel? Lágrimas nos olhos dela agora. Porque eu não aguento mais não saber. Não aguento esses olhares, essas proximidades, esse beijo que a gente não fala sobre. Eu quero você. Ele confessou cru e honesto. Quero acordar do seu lado. Quero brigar sobre coisas idiotas como que filme assistir. Quero fazer café do jeito errado e você reclamar. Quero ser família de novo. Você destruiu nossa família. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando reconstruir. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Mas preciso que você me deixe tentar. Preciso que você pare de me punir tempo. Suficiente para ver que eu mudei. Mudou? Ela riu sem humor. Mudou como? Continua workaholic. Continua no hospital dia e noite. Porque você tá aqui. Samuel quase gritou. Porque não consigo ir para casa quando você tá aqui. Porque cada cirurgia que faço, cada paciente que salvo, tudo que consigo pensar é, e se fosse ela? Sabe se eu não conseguir salvá-la? A voz dele quebrou. Eu mudei porque quase te perdi. E me fez perceber que resto não importa. Carreira, reconhecimento, nada disso vale porra nenhuma. Se eu não tiver você. Carmen chorava abertamente agora. Você me machucou tanto. Samuel, eu sei. Você quebrou minha confiança. Eu sei. E eu... Ela fechou os olhos. Eu odeio que ainda te amo. Odeio que passei 2 anos tentando te esquecer e não consegui. Odeio que olho para você e ainda vejo o homem que amei, não o que me traiu. O coração de Samuel parou. Você ainda me ama? Carmen abriu os olhos, olhou para ele com mistura de raiva e rendição. Sempre amei, seu idiota. Tentei parar, mas não funciona assim. O coração não tem botão de desligar só porque você quer. Samuel a puxou para abraço desesperado, rosto enterrado nos cabelos dela. Eu te amo tanto. Nunca parei. Nem um segundo. Isso não muda o que você fez. Ela sussurrou contra o peito dele. Eu sei, mas pode mudar o que a gente faz. Agora. Ele a afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Me dá uma chance, só uma, de provar que mereço você de novo. E se você me machucar outra vez? Não vou. Você não pode prometer. Isso. Posso sim, Samuel. Tocou a testa dele na dela. Porque dói mais em mim que em você. Porque viver sem você esses 2 anos foi pior que qualquer punição. E porque eu finalmente entendi. Você não é prêmio que eu conquisto. É parceira. É igual. E passar o resto da vida provando isso pra você seria privilégio. Carmen fechou os olhos, lágrimas molhando o rosto de ambos. A cirurgia é daqui 2 dias, ela disse finalmente. Eu sei. E se eu não acordar? Se algo der errado, não vai dar. Mas se der, ela insistiu. Eu preciso que você saiba. Eu perdoei você. Já faz tempo. Só estava com medo de admitir. Samuel a beijou. Suave dessa vez. Reverente. Como se ela fosse promessa que ele precisava selar. E quando se separaram, ele sussurrou. Você vai acordar. E quando acordar, vou passar o resto da vida merecendo esse perdão. Do lado de fora, começou a nevar. Aquela neve artificial que a prefeitura instalava no Natal. Mas, dentro daquele quarto, algo real estava nascendo. Algo que parecia muito com esperança. Bem 25 de dezembro. Natal.
Carmen acordou com o som de risadas no corredor. Por um momento, desorientada, esqueceu onde estava. Então a realidade voltou. Hospital, Natal, cirurgia amanhã. Cedo. A porta se abriu devagar e Gabriel entrou na ponta dos pés, carregando uma bandeja improvisada. Samuel vinha logo atrás, tentando equilibrar embrulhos coloridos. E atrás deles, Juliana com uma sacola térmica que exalava cheiro de comida caseira. Feliz Natal, mamãe! Gabriel sussurrou alto. Aquele sussurro de criança que é quase grito. Amor! Carmen sentou na cama, abrindo os braços. Gabriel largou a bandeja na mesinha e pulou na cama, abraçando a mãe com força de quem passa dias sem ver. Eu trouxe café da manhã. O papai deixou eu escolher tudo no mercado. Os olhos do menino brilhavam. Tem pão de queijo, tem suco de laranja, tem aquelas frutas que você gosta. Tá perfeito. Carmen beijou o topo da cabeça dele, respirando o cheiro de shampoo infantil. Melhor café da manhã de Natal de todos. Samuel colocou os presentes no sofá, e pela primeira vez Carmen realmente o olhou. Ele usava suéter vermelho, aquele que ela comprara 3 natais atrás e que ele jurava ser ridiculamente festivo, mas usava todo ano. Estava sem fazer a barba, cabelos ligeiramente despenteados e tinha olheiras profundas. Ele não dormira. Provavelmente ficara acordado a noite inteira, revisando protocolos cirúrgicos, checando cada detalhe, porque era assim que Samuel lidava com medo, trabalhando até a exaustão. Trouxe reforços, Juliana anunciou, começando a tirar marmitas da sacola. Mamãe mandou a ceia inteira, peru, farofa, arroz, até rabanada. Juliana, Carmen começou emocionada. Não discute. A irmã cortou, mas havia carinho na voz. Natal é Natal, mesmo em hospital. Eles montaram um piquenique improvisado. Gabriel insistiu em estender uma toalha no chão, porque piquenique é no chão. Mamãe! E comeram sentados ali. Pratos descartáveis, guardanapos de papel, nada elegante, mas perfeitamente perfeito. Samuel contou histórias engraçadas do hospital, omitindo as partes sangrentas para Gabriel. Juliana reclamou do trânsito natalino. Gabriel falou sem parar sobre os presentes que ganhara da avó, sobre como convencer a tia a comprar sorvete no café da manhã, sobre tudo e nada com energia. Inesgotável de criança em manhã de Natal. E Carmen apenas observava. Gravava cada detalhe na memória. A forma como Samuel ria das piadas de Gabriel, como Juliana discretamente limpou uma lágrima quando achou que ninguém via, como a luz da manhã entrava pela janela e fazia tudo parecer quase mágico. Mamãe, Gabriel chamou puxando algo da mochila. Eu fiz isso para você. Era um desenho. 4 figuras de palitinho. Claramente Carmen. Samuel, Gabriel e o que parecia ser um bebê. Somos nós, Gabriel explicou. Você, eu, papai e... Ele apontou para a figura menor. O bebê que eu quero ganhar quando você sarar. O silêncio que caiu foi absoluto. Gabriel, Carmen começou, sem saber como explicar que bebês não eram assim tão simples. Filho, a gente já conversou sobre isso, Samuel tentou. Às vezes as famílias são diferentes, mas eu quero que a gente seja igual antes. Gabriel insistiu, olhos enchendo de lágrimas. Antes de vocês brigarem. Antes de tudo ficar ruim. Eu quero minha família de volta. Carmen puxou o filho para abraço apertado, enterrando o rosto nos cachos dele para esconder as próprias lágrimas. Por cima da cabeça de Gabriel, seus olhos encontraram os de Samuel, e ela viu ali o mesmo desejo, a mesma dor, a mesma esperança impossível. A gente vai ser família de novo, ela prometeu baixinho, do nosso jeito, mas juntos. Não era promessa de reconciliação completa, não era garantia de final feliz, mas era compromisso, com Gabriel, com eles mesmos, com tentar. À tarde, depois que Juliana levou Gabriel embora, o menino protestando, mas exausto da emoção, Samuel ficou. Você não precisa... Carmen começou. Já tivemos essa conversa. Ele puxou a cadeira para perto da cama. Vou ficar. Carmen não discutiu. Verdade seja dita, não queria que ele fosse. A ideia de passar a véspera da cirurgia sozinha era aterrorizante. Eles assistiram um filme bobo de Natal que passava na TV. Samuel trouxe chocolate quente da cafeteria. Não é o melhor, mas dá para enganar. E ficaram ali, ombro a ombro.
assistindo George Bailey descobrir que tinha vida maravilhosa. Samuel, Carmen disse quando os créditos começaram a rolar. Eu preciso te falar uma coisa. Ele desligou a TV. Virou-se completamente para ela. Tô ouvindo. Se amanhã, se algo der errado, não vai dar. Me deixa terminar. Ela segurou a mão dele. Se algo der errado, você promete que vai cuidar do Gabriel? Que vai ser presente de verdade, não só provedor? Que vai aos jogos de futebol e reuniões escolares e fazer lição de casa com ele? Carmen, promete que vai falar para ele todo dia que eu amava ele mais que tudo? Voz dela tremendo, que tudo que fiz foi pensando nele. Que... Samuel a silenciou com um beijo. Quando se afastou, havia lágrimas nos olhos dele também. Você mesma vai falar isso para ele, Samuel disse com convicção feroz. Todo dia pelos próximos 80 anos, porque vai dar certo, Carmen. Tem que dar. Como você tem tanta certeza? Porque não sobrevivi 2 anos sem você, para te perder agora. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Porque a gente tem história para consertar, família para reconstruir, natais para viver, e porque eu ainda não te pedi em casamento direito. Carmen piscou confusa. O quê? Samuel desceu da cadeira, ajoelhou-se ao lado da cama. Do bolso, tirou uma caixinha pequena. Samuel. Ela levou a mão livre à boca. Não é o que você tá pensando, ele disse rápido. Não tô te pedindo em casamento agora. Seria timing horrível. Abriu a caixinha, revelando o anel de noivado dela, aquele que ela devolvera no divórcio. Mas guardei isso. Durante 2 anos guardei, porque alguma parte estúpida de mim sempre soube que não tinha terminado. Samuel, as lágrimas escorriam livremente agora. Então não é pedido, é promessa. Ele segurou a mão dela, mas não colocou o anel. Promessa que quando você sair daqui, quando se recuperar, eu vou fazer isso direito. Vou te namorar de novo. Vou te reconquistar. E quando você estiver pronta, se estiver pronta, eu vou te pedir. De verdade. Do jeito que você merece. Carmen soluçou, puxando ele para abraço desajeitado, já que ele estava ajoelhado e ela na cama. Você é idiota. Sou. Ele concordou, voz abafada contra o pescoço dela. Mas sou idiota que te ama. Eu te amo. Também. Ela o afastou só o suficiente para olhar nos olhos castanhos. E tô com tanto medo, Samuel. Medo de não acordar. Medo de não ter tempo de consertar a gente. Medo de... Não. Ele colocou as mãos no rosto dela. Não pensa assim. Você vai acordar. Vai se recuperar e a gente vai ter todo o tempo do mundo. Promete? Prometo. Ele subiu na cama, estreita do hospital, completamente contra regulamentos, e a puxou para seus braços. Deitaram ali, entrelaçados, ouvindo os sons do hospital ao redor. Bips de monitores, passos no corredor, vozes distantes. Lembra da nossa primeira noite de Natal juntos? Carmen sussurrou no escuro. Na kitnet minúscula, Samuel sorriu na memória. Sem árvore porque não tínhamos dinheiro. Você desenhou uma na parede com... E você pendurou meias usando fita adesiva. E a gente comeu macarrão instantâneo como... Ceia. Melhor Natal. Samuel disse beijando a testa dela. Por quê? Carmen perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque tinha você. Sempre foi sobre você. Ficaram em silêncio, o tipo de silêncio confortável que só vem depois de anos de intimidade. Mas Carmen não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a sala cirúrgica, luzes frias, possibilidade de não acordar. Samuel. Fica comigo? A noite toda. Não quero dormir sozinha. Não vou a lugar nenhum, ele prometeu, apertando o abraço. Tô aqui. A noite toda. Sempre. E pela primeira vez desde o diagnóstico, Carmen sentiu algo além do medo. Sentiu esperança. Do lado de fora, a neve artificial da decoração natalina caía suavemente sob os postes de luz. Dentro do quarto, 2 corações batiam em sincronia. Um defeituoso geneticamente, outro quebrado emocionalmente, mas ambos ainda batendo. Ambos ainda tentando. E talvez isso fosse suficiente. 26 de dezembro, 6h30 da manhã. Carmen acordou antes do alarme. Ou talvez nunca tenha realmente dormido.
Difícil dizer quando cada minuto da madrugada se arrastara como hora. Samuel ainda estava ali, braço envolvendo-a protetoramente. Respiração profunda de quem finalmente sucumbira à exaustão por volta das 4 da manhã. Ela observou o rosto dele na penumbra, as rugas de expressão ao redor dos olhos, que não existiam quando se conheceram. A barba por fazer que ele odiava, mas ela sempre achara charmosa. O jeito que seus lábios se curvavam levemente mesmo dormindo, como se sonhasse com algo bom. Tinha 40 minutos antes da equipe vir buscá-la. 40 minutos que poderiam ser os últimos com ele acordada. "Tá me encarando", Samuel murmurou sem abrir os olhos, voz rouca de sono. "Como você sabe?" "Sinto." Ele abriu um olho, depois o outro, focando nela. "Bom dia. Bom dia." Carmen tentou sorrir, mas não conseguiu sustentar. "Samuel, eu... Não." Ele colocou o dedo nos lábios dela gentilmente. "Não faz despedidas." "Ah, isso não é despedida." "Mas e se não tem e se?" Ele se levantou, esticou o corpo. Depois ajoelhou ao lado da cama para ficar na altura dela. "Você vai entrar naquela sala, vai dormir por algumas horas. E quando acordar, eu vou estar lá. Primeira coisa que vai ver, promessa. Você não pode prometer isso." "Posso?" "Sim." Ele beijou a testa dela, depois cada olho, depois a ponta do nariz. "Porque Dr. Alberto é o melhor. Porque a equipe é excepcional. E porque você é forte, Carmen. Mais forte que pensa." A porta se abriu e a enfermeira Paula entrou. Sorriso profissional, mas gentil. "Bom dia. Tudo pronto por aqui?" "Pronta quanto vou conseguir estar." Carmen respondeu, tentando soar corajosa. Paula começou a preparação. Verificar sinais vitais. Confirmar jejum. Revisar alergias. Samuel ficou ao lado, segurando a mão de Carmen. Presença sólida em meio ao turbilhão de procedimentos. "Dr. Mendes", Paula disse depois de alguns minutos. "O senhor precisa se paramentar se vai acompanhar." "Vou já." Mas ele não se mexeu, olhos grudados em Carmen. "Vai." Ela encorajou, apertando a mão dele. "Vai se preparar. Eu fico bem." Mentira óbvia, mas necessária. Quando Samuel saiu, Carmen permitiu-se um momento de pânico. Respiração acelerou. Mãos tremeram. Paula notou imediatamente. "Hey", a enfermeira disse suavemente, sentando na beirada da cama. "É normal ter medo. Seria estranho não ter. E se eu não acordar?" Carmen sussurrou. "E se for a última vez que vejo meu filho?" E se der tudo certo?" Paula contra-argumentou. "E se daqui 6 meses você estiver correndo atrás do Gabriel no parque? E se daqui 1 ano você nem lembrar direito desse medo?" Carmen quis acreditar. Deus como quis. A porta abriu novamente. Dr. Alberto entrou, já paramentado, seguido por Samuel em roupas cirúrgicas. Ver Samuel assim, máscara pendurada no pescoço, touca cobrindo os cabelos, tornou tudo real de forma brutal. "Carmen!" Alberto se aproximou, voz calma de quem operara milhares de vezes. "Como está se sentindo?" "Apavorada", ela respondeu honestamente. "Bom sinal. Significa que está lúcida." Ele sorriu com os olhos. "Vou te explicar exatamente o que vai acontecer." Mas Carmen mal ouviu. Seus olhos estavam em Samuel, que ficara mais atrás, mordendo o lábio inferior, gesto que fazia quando nervoso. Ele tentava esconder, mas ela via. Via o medo espelhando o dela. "Fez alguma pergunta?" Alberto concluiu. "Só uma." Carmen olhou para Samuel. "Posso falar com ele?" "A sós só 1 minuto?" Alberto e Paula trocaram olhares, mas assentiram, saindo discretamente. Quando ficaram sozinhos, Carmen estendeu a mão. Samuel atravessou o quarto em 3 passadas, segurando-a como se fosse linha de vida. "Se eu não acordar, Carmen, me deixa falar", ela insistiu. "Por favor, preciso falar." Ele assentiu, mandíbula tensa. "Se eu não acordar", ela continuou, voz firme apesar das lágrimas, "você cuida do nosso filho." "E Samuel, eu perdoei você. Completamente. Queria que soubesse isso antes de... Antes. Você vai acordar", ele disse, mas a voz saiu estrangulada. "Ei, quando acordar, vou passar o resto da vida merecendo esse perdão." "Eu sei." Ela puxou ele para beijo, longo, profundo, carregado de 2 anos de palavras não ditas. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. "Te amo, Samuel Mendes. Te amo." Carmen Costa. Pausa.
Ou seria Carmen Mendes de novo? Ela riu entre lágrimas. Acho que sempre fui as duas coisas. Só esqueci por um tempo. A equipe voltou, era hora. Samuel segurou a mão dela até o último momento possível, até a maca começar a se mover e seus dedos deslizarem para fora do alcance dele. Carmen virou a cabeça, mantendo o contato visual até a porta da sala cirúrgica se fechar entre eles. E então Samuel estava sozinho no corredor vazio, com o fantasma do toque dela ainda queimando em sua pele. Cirurgia começou às 7 em ponto. Samuel estava paramentado, posicionado ao lado de Dr. Alberto, tecnicamente ali como observador, mas incapaz de apenas observar. Incisão inicial. Alberto narrou para o registro. A equipe trabalhava com precisão coreografada. Enfermeiras, anestesista e instrumentador, todos em sincronia perfeita. Carmen estava ali, mas não estava. Sedada, entubada, peito aberto para... exposição do coração que batia, defeituosamente, mas corajosamente. Samuel forçou-se a ver como médico, não como homem que amava aquela mulher, mas era quase impossível. Anatomia complexa. Alberto murmurou mais para si mesmo que para registro. Essa variante causou remodelamento significativo. Samuel via. Via as alterações estruturais, o músculo cardíaco modificado pela síndrome, os desafios que enfrentariam. 3 horas. Estimativa era 3 horas de cirurgia. Passaram-se 2. Posicionamento do eletrodo, Alberto anunciou. Era a parte crítica. Samuel observou cada movimento, cada giro de pulso, cada ajuste milimétrico. Alberto era mestre, mas a anatomia de Carmen resistia. O eletrodo não assentava direito. Tentativa, reposicionamento, nova tentativa. Vamos pelo ângulo posterior, Alberto decidiu. Samuel via o problema antes de Alberto. Articular, havia calcificação, que ninguém previra. Pequena, mas perigosamente localizada. Alberto, ali, vê? Se passar por esse ângulo, vai direto na calcificação. Alberto pausou. Reavaliou. Bom olho. Vamos ajustar. O movimento salvou. Carmen de perfuração que poderia ser fatal. Samuel sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Mais 1 hora. 4 no total. Mas finalmente, dispositivo implantado. Testando funcionalidade. Tudo perfeito. Batimentos estáveis. Resposta adequada. Fechamento, Alberto instruiu. Samuel permitiu-se respirar. Primeira vez em 4 horas que realmente respirou. Mas às 13h47, na recuperação pós-anestésica, o monitor disparou. Samuel estava na sala de médicos, tirando as roupas cirúrgicas, quando ouviu. Código azul. Sala 3, recuperação, sala de Carmen. Ele correu. Chegou encontrando equipe ao redor dela. Dr. Tavares comandando. O coração de Carmen entrara em fibrilação ventricular. O CDI recém-implantado tentara corrigir. Falhara. Carregando 200 joules, alguém anunciou. Afastem! O corpo de Carmen arqueou com o choque. Monitor continuou errático. Novamente 300. Outro choque, nada. Samuel não conseguia se mover. Estava paralisado na porta, assistindo a mulher que amava morrer na frente dele. Epinefrina, 1 miligrama, Tavares ordenou. Terceiro choque. E finalmente, bip, bip, bip. Ritmo sinusal voltou. Estabilizando, alguém disse. Samuel desabou contra a parede, pernas não sustentando mais. No corredor ouviu gritos. Gabriel. Juliana trouxera ele, não sabiam do código. Papai, o que está acontecendo? Onde está a mamãe? Samuel se virou. Viu o filho correndo em sua direção, viu o terror absoluto naqueles olhos de 6 anos. E pela primeira vez na frente de Gabriel, Samuel chorou. Ajoelhou, puxou o filho para abraço e chorou no ombro pequeno dele. Papai está pedindo para Deus cuidar da mamãe. Ele sussurrou. Vem, vamos rezar juntos. E ali, no corredor frio do hospital, cirurgião e filho ajoelharam. Samuel não sabia para quem rezava. Deus, universo, destino. Mas rezou com tudo que tinha. Por favor. Não agora. Não quando finalmente voltamos. A porta da sala de recuperação se abriu e Dr. Tavares saiu retirando a máscara. Seu rosto estava sério, mas não devastado. Samuel segurou Gabriel com mais força, preparando-se para qualquer coisa. Ela está estável, Tavares disse, e Samuel sentiu o mundo voltar a girar. Foi episódio de calibração do marca-passo. O dispositivo estava tentando corrigir a arritmia residual pós-cirúrgica,
mas a sensibilidade estava alta. Demais. Ajustamos, ela está respondendo bem. Agora. Posso ver ela? Samuel perguntou voz rouca. Ainda está sedada. Mas sim, pode entrar. Só você por enquanto. Olhou para Gabriel. O pequeno pode ver a mãe quando ela estiver mais acordada. Gabriel apertou a mão do pai. Diz pra mamãe que eu te amo. Você promete? Prometo, campeão. Juliana apareceu no corredor, pegando Gabriel pela mão. Vem, vamos tomar um sorvete enquanto espera a mamãe melhorar. Mas eu quero ficar. Gabriel! Samuel se ajoelhou, ficando na altura do filho. Mamãe precisa descansar agora, mas daqui a pouco você vê ela. Promessa, vai com a tia, come um sorvete bem grande e quando voltar, aposto que ela já está acordada querendo te ver. O menino hesitou, mas assentiu. Você cuida dela, né, papai? Com a minha vida. Quando Gabriel saiu com Juliana, Samuel entrou na sala de recuperação e o que viu quase o derrubou de novo. Carmen estava tão pequena naquela cama, cercada por monitores, tubos, fios, pálida demais, mas viva, o peito subindo e descendo em ritmo regular, o monitor mostrando o sinusal perfeito. Viva! Samuel puxou a cadeira, sentou ao lado, pegou a mão dela, fria, ele a envolveu com as duas mãos, tentando passar calor, tentando de alguma forma ancorar ela de volta. Você me matou de susto, ele sussurrou, voz quebrando. Não faz isso de novo. Por favor, amor, não faz isso de novo. Ficou ali segurando a mão dela, observando cada respiração como se fosse milagre. Porque era, cada respiração era. 2 horas depois ela começou a se mexer. Pequenos movimentos primeiro. Dedos apertando os dele, cabeça virando levemente. Então os olhos começaram a abrir, lentos, confusos. Carmen, Samuel chamou suavemente. Ei, tô aqui. Ela piscou várias vezes, focando. Quando finalmente o viu, algo mudou na expressão. Alívio, reconhecimento e talvez amor. Samuel? Voz saiu rouca do tubo de intubação que haviam removido há pouco. Oi? Ele sorriu, limpando lágrimas que nem percebera estar chorando. Bem-vinda de volta. Eu. O quê? Ela tentou sentar, mas ele a impediu gentilmente. Calma. Você passou por cirurgia, tudo deu certo. Bem, quase tudo. Adicionou honestamente porque não conseguia mentir para ela. Teve uma complicação na recuperação, mas tá tudo bem agora. Pânico atravessou os olhos dela. Gabriel, tá bem. Tá com sua irmã comendo sorvete. Daqui a pouco eu trago ele para te ver. Samuel acariciou o rosto dela, mas ele mandou dizer que te ama e que você é a mamãe mais corajosa do mundo. Carmen fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu tive tanto medo. Na mesa antes de dormir, eu tive tanto medo de não acordar. Mas acordou. Samuel beijou a testa dela. Acordou. E agora tem um coração novo trabalhando perfeitamente. Tem vida inteira pela frente. Com você. A pergunta saiu tão baixa que ele quase não ouviu. Se você quiser. Ele respondeu também baixo. Pelo tempo que você me der. Um dia, um mês, o resto da vida. Aceito o que você oferecer. Que tal? Ela abriu os olhos encontrando os dele. A gente começar com café? Tipo um encontro de verdade? Você me busca, a gente vai num restaurante, conversa sobre coisas normais. Como um primeiro encontro. Como recomeço, ela corrigiu. Eu aceito. Samuel entrelaçou os dedos nos dela. Mas aviso que vou te conquistar. Flores, chocolate e serenata se precisar. Você não sabe cantar, então vai ser especialmente constrangedor. Ele sorriu. Mas vou fazer mesmo assim. Carmen riu. Som fraco, mas genuíno. Então ficou séria. Samuel, sobre Gabriel, eu sei. A gente precisa decidir. Já decidi, ela disse, surpreendendo-o. A gente opera, preventivo, como você disse desde o começo. Carmen, você estava certo. Lágrimas voltaram. Eu quase morri hoje. Mesmo com cirurgia, mesmo com você aqui, com a melhor equipe. Quase não foi suficiente. E se fosse Gabriel, se ele tivesse episódio em casa, na escola, sem ninguém por perto? Ela apertou a mão dele. Não posso arriscar. Não vou perder nosso filho pela minha covardia de mãe. Superprotetora. Não é covardia, é instinto. É egoísmo, ela rebateu. Quero proteger ele da cirurgia, mas no processo posso perder ele para a doença.
Então a gente opera daqui 2 meses, quando eu tiver recuperada o suficiente para estar presente. Faz o agendamento. Samuel assentiu, emoção fechando a garganta. Juntos, cada passo. Cada passo, ela ecoou. Quando Gabriel finalmente entrou, Juliana teve que segurar ele para não correr. O menino parou na porta, olhos arregalados ao ver a mãe. Pode vir, amor. Carmen chamou, voz ainda fraca, mas sorrindo. Mamãe tá bem. Gabriel se aproximou devagar, como se ela fosse quebrar. Quando chegou perto da cama, observou todos os fios, os monitores, a palidez. Você tem um robô no peito agora? Ele perguntou curioso. Carmen riu. Tipo isso. Um robozinho que ajuda meu coração a funcionar direitinho. Legal. Gabriel pensou por um momento. Eu vou ter um também? O ar ficou pesado. Samuel e Carmen trocaram olhares. Vai, Carmen disse, decidindo pela honestidade. Daqui uns meses. Mas sabe o que é legal? A gente vai ter cicatrizes combinando. Tipo super-heróis. Sério? Os olhos de Gabriel brilharam. Sério, você? Eu e o papai cuidando de você. Juntos. Igual uma família de verdade? A gente sempre foi família de verdade, amor, Carmen disse suavemente. Só estava machucada por um tempo, mas tá sarando. Gabriel olhou entre os pais. Então o papai vai morar com a gente de novo? Samuel começou a responder, mas Carmen o interrompeu. Não ainda. O papai tem apartamento dele e a gente tem o nosso. Mas a gente vai passar mais tempo juntos. Jantares, passeios, finais de semana. E quem sabe? Um dia, talvez. Ela deixou a frase no ar. Mas o olhar que lançou para Samuel completou o pensamento. Um dia, se você provar que merece, se conseguirmos consertar isso de verdade. Samuel entendeu. E aceitou, porque era mais do que tinha direito de esperar. 5 dias depois, Carmen recebeu alta. Samuel a levou para casa. Não para o apartamento dele, mas para o dela. Ajudou-a a subir as escadas devagar. Carregou as malas, checou se tinha tudo o que ela precisava. Quer que eu fique? Ele ofereceu na porta. Posso dormir no sofá. Só até você estar mais firme. Carmen hesitou. Parte dela queria dizer sim. Queria a segurança dele ali, a presença sólida, a certeza de não estar sozinha. Mas outra parte sabia que precisavam de espaço. Precisavam fazer isso direito, devagar, sem queimar etapas. Não, ela disse finalmente. Mas, vem jantar amanhã? Eu cozinho, você traz sobremesa? É um encontro? É um começo. Samuel sorriu. Aquele sorriso que costumava fazer o estômago dela revirar. Então até amanhã. Ele se inclinou. E Carmen pensou que fosse beijar seus lábios. Mas ele beijou a testa dela, demorado, reverente. Até amanhã, Carmen Mendes. Costa, ela corrigiu automaticamente. Então mais suave. Por enquanto. Quando a porta fechou e ela ficou sozinha no apartamento, Carmen tocou o peito, sentindo o pequeno volume sob a pele, onde o desfibrilador estava implantado. Coração consertado. Vida salva. Segunda chance dada. E pela primeira vez em 2 anos, ela acreditou que talvez, só talvez, eles conseguissem. Porque se coração quebrado podia ser consertado com cirurgia, talvez amor quebrado pudesse ser consertado com tempo, honestidade e vontade de tentar. Um batimento de cada vez. Dezembro, 1 ano depois, Maresias. Carmen acordou com cheiro de café e barulho de panelas na cozinha. Por um momento, desorientada, não lembrou onde estava. Então a brisa marinha entrou pela janela entreaberta, trazendo som de ondas e tudo voltou. A casa da praia. Maresias, a casa que haviam vendido no divórcio e que Samuel comprara de volta em segredo como presente de Natal. Ela se espreguiçou na cama king size, sentindo o corpo descansado pela primeira vez em meses. A cicatriz no peito já não doía mais. Apenas uma linha fina rosada que ela às vezes tocava distraída, lembrando de onde viera. Colocou o hobby e desceu as escadas de madeira que rangiam nos mesmos lugares de sempre. A casa estava igual. Mesma decoração rústica. Mesmos quadros nas paredes. Mesmo sofá surrado, onde costumavam passar tardes assistindo filmes ruins. Na cozinha, Samuel estava de costas, mexendo algo no fogão. Usava apenas calção de banho e camiseta regata. Cabelos bagunçados de quem acabara de acordar. Gabriel estava sentado no balcão, algo que Carmen sempre proibia em casa,
mas que aqui na praia virava regra flexível, balançando as pernas e roubando pedaços do que quer que o pai estivesse preparando. Papai, a mamãe vai amar, Gabriel dizia animado. Ela adora panqueca. Espero que sim, porque é a única coisa que sei fazer sem queimar, Samuel respondeu rindo. Carmen encostou no batente da porta, apenas observando, gravando na memória. Pai e filho cozinhando juntos, luz dourada da manhã entrando pelas janelas, som do mar ao fundo. Cena tão simples, tão normal, tão perfeitamente comum e tão preciosa que doía. Bom dia, ela anunciou sua presença. Gabriel girou tão rápido que quase caiu do balcão. Samuel se virou, espátula na mão, sorriso abrindo no rosto. Mamãe, Feliz Natal! Gabriel pulou do balcão e correu para abraçá-la. Carmen o pegou no colo, ainda conseguia, embora ele estivesse crescendo rápido demais, e cobriu o rosto dele de beijos. Feliz Natal, meu amor. Dormiu bem? Muito! Meu quarto tem vista para o mar. E o papai disse que, depois do café, a gente pode ir na praia construir castelo de areia. Pode mesmo? Carmen olhou para Samuel sobre a cabeça de Gabriel, sobrancelha erguida. Pode, Samuel confirmou. Dia inteiro na praia. Todos nós. Sem celular, sem trabalho, sem preocupações. Você? Sem celular? Carmen fingiu choque. Quem é você e o que fez com Samuel Mendes? Ele riu, voltando-se para as panquecas antes que queimassem. Aprendi algumas coisas no último ano. E aprendera mesmo. Samuel ainda era cirurgião dedicado. Ainda salvava vidas. Ainda era reconhecido como um dos melhores. Mas agora saía no horário. Recusava plantões desnecessários. Estava presente nos jantares, nas reuniões escolares, nos jogos de futebol do Gabriel aos sábados. Estava presente. De verdade. Carmen colocou Gabriel no chão e se aproximou do fogão. Ficou ao lado de Samuel, ombros se tocando levemente. Cheirando bem, ela comentou. Mentirosa, ele rebateu sorrindo de lado. Mas obrigado por tentar. Tá queimando? Gabriel perguntou preocupado. Só as bordas. Dá caráter, Samuel garantiu. Café da manhã foi caótico e perfeito. Panquecas meio queimadas com geleia. Suco de laranja espremido na hora por Gabriel, que colocou açúcar demais, frutas cortadas em formatos estranhos. E risadas. Tantas risadas. Depois foram para a praia. Gabriel correu na frente, carregando balde e pá, gritando sobre o castelo gigante que construiria. Samuel segurou a mão de Carmen enquanto caminhavam pela areia. Gesto automático agora, depois de meses reconstruindo intimidade. Haviam feito tudo devagar. Jantares, passeios no parque, idas ao cinema. Beijos no sofá como adolescentes quando Gabriel dormia. Conversas profundas sobre erros passados e esperanças futuras. Terapia de casal todas as quintas-feiras. E 3 meses atrás, quando Carmen finalmente dissera "Fica hoje à noite", Samuel ficara e continuara ficando. Até que 2 meses atrás ela sugerira: "Que tal você trazer suas coisas?" Oficialmente, ele trouxera, caixa por caixa, reconstruindo vida compartilhada. Tá pensando no quê? Samuel perguntou apertando a mão dela. Em como cheguei aqui, Carmen respondeu honestamente. Ano passado, eu estava convencida que nunca mais conseguiria confiar em você. E agora? E agora? Ele parou de andar virando-se para ela. Agora eu não consigo imaginar minha vida sem você nela. Ela tocou o rosto dele, sorrindo. Você provou cada palavra que disse. Mudou de verdade. Porque quase te perdi, ele disse sério. E me ensinou que nada, carreira, reconhecimento, ego, vale mais que você e Gabriel. Samuel Mendes, você ficou sentimental. Culpa sua. Ele a puxou para beijo. Longo, profundo. Daqueles que faziam o estômago dela revirar mesmo depois de meses juntos. Eca! Gabriel gritou da beira d'água. Vocês vão ficar se beijando ou vão me ajudar? Eles riram, separando-se. Vamos ajudar. Carmen gritou de volta. Passaram horas na praia. Construíram castelo de areia elaborado demais que Gabriel decorou com conchas e gravetos. Nadaram nas ondas. Carmen ainda um pouco receosa por causa da cirurgia, mas rindo quando Samuel a pegava no colo e girava na água. Gabriel enterrou os pés de ambos na areia e declarou que agora eram prisioneiros dele. Era alegria simples, comum. O tipo de coisa que a maioria das famílias tinha sem pensar 2 vezes.
Mas para eles, que quase perderam tudo, era milagre. À noite, depois de Gabriel dormir exausto do dia, Samuel levou Carmen até a praia novamente. A lua estava cheia, refletindo prateada no mar. Ele estendera a toalha na areia, trouxera vinho e chocolate. Romântico, Carmen comentou sentando-se ao lado dele. Tentando. Ele serviu vinho nos copos plásticos, nada sofisticado, mas perfeito ali. Carmen, eu tenho uma coisa que quero te perguntar faz meses. Samuel. Espera. Ele colocou o copo de lado, virando-se completamente para ela. Ano passado, naquele quarto de hospital na véspera da sua cirurgia, eu te mostrei o anel. Disse que não era pedido, era promessa. Promessa que quando você saísse dali, eu ia fazer direito. Carmen sentiu o coração acelerar. Eu lembro. E eu cumpri. Ele pegou a mão dela. Te namorei de novo. Te levei em encontros. A gente reconstruiu confiança, tijolo por tijolo. E a voz dele falhou. Eu me apaixonei por você de novo. Mais fundo que antes, se isso é possível. Samuel, lágrimas já formando. Ele desceu da toalha, ajoelhando-se na areia molhada. Do bolso, tirou a caixinha, a mesma do ano passado. Abriu revelando o anel de noivado dela. Carmen Costa, ele começou, voz tremendo. Você me deu tudo. Seu perdão, sua segunda chance, sua confiança quando eu não merecia. Me deu de volta a família que eu destruí. Me ensinou que pessoas podem mudar, que amor pode ser reconstruído mais forte que antes. Carmen cobriu a boca com a mão, chorando abertamente. Então eu te pergunto, de verdade dessa vez, você aceita casar comigo, de novo? Não como o homem que eu era, mas como o homem que você me ensinou a ser. Não, Carmen disse. Samuel congelou. O quê? Não aceito casar com você. Ela se ajoelhou na areia também, ficando na altura dele. Porque você não precisa mais se ajoelhar, Samuel. A gente é parceiros agora, lembra? Iguais. Ela pegou o anel da caixinha, colocou no próprio dedo. Encaixe perfeito. Como sempre fora, então sim, ela disse, sorrindo entre lágrimas. Aceito me casar com você. 1000 vezes sim. Porque você provou cada promessa. Porque você lutou por nós quando era mais fácil desistir. Porque você é o amor da minha vida, Samuel. Sempre foi. Ele a puxou para beijo desesperado, ambos ajoelhados na areia, ondas molhando os pés deles, lua como testemunha. Quando se separaram, estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Gabriel vai surtar, Samuel disse. Ele vai querer ser pajem. Ele vai querer irmãozinho. Vamos devagar nessa parte, Carmen riu. Mas, quem sabe, um dia? Um dia. Samuel concordou beijando-a novamente. Manhã de Natal. Gabriel acordou cedo demais, como todas as crianças em 25 de dezembro. Pulou na cama dos pais, nova realidade que ainda o fazia sorrir toda vez, gritando sobre presentes. Eu tenho presente para vocês. Ele anunciou puxando algo do pijama. Era desenho. 4 figuras de palitinho. Carmen, Samuel, Gabriel e uma menor. Sou eu, vocês. E o irmãozinho que eu ainda vou ganhar. Gabriel explicou sério. Esse ano não deu, mas tudo bem. Ano que vem, talvez. Carmen e Samuel trocaram olhares. Filho, bebês não são assim tão... Samuel começou. Mas a gente tem presente melhor para você. Carmen interrompeu, cutucando Samuel. Melhor que irmãozinho? Gabriel duvidou. Diferente. Samuel segurou a mão esquerda de Carmen, mostrando o anel. A mamãe e eu vamos casar. De novo. Gabriel processou por 3 segundos, então. Sério? Sério mesmo? Vocês vão casar e ser família para sempre? Para sempre, Carmen confirmou, puxando o filho para abraço. Gabriel explodiu em comemoração, pulando na cama, gritando tão alto que provavelmente acordara os vizinhos. E enquanto Samuel abraçava os dois, sua família, remendada mas inteira, tocou o próprio peito por hábito, sentindo o coração bater forte. Gabriel fez o mesmo, sentindo o pequeno dispositivo sob a pele. Ele operara 4 meses atrás. Cirurgia perfeita. Recuperação rápida. Nossos supercorações estão batendo juntos, Gabriel disse, colocando a mão no peito da mãe também. Carmen fechou os olhos, sentindo. 3 corações. Um dela consertado. Um de Gabriel protegido. Um de Samuel, finalmente em paz, batendo em sincronia, batendo por segundas chances.
batendo por amor que sobreviveu ao impossível. 2 anos depois, Natal. A casa em Maresias estava irreconhecível sob a decoração natalina. Não a decoração tímida de antigamente, mas explosão completa de luzes, enfeites, guirlandas e até um papai Noel inflável gigante no jardim que Gabriel insistira em comprar. Carmen observava tudo da varanda. Mão no ventre arredondado de 7 meses. A gravidez fora surpresa, cuidadosa, planejada com equipe médica inteira, devido ao seu histórico cardíaco, mas ainda assim surpresa emocional. Depois de tudo que passaram, a ideia de trazer nova vida parecia ao mesmo tempo aterrorizante e milagrosa. Você devia estar descansando, Samuel disse, aparecendo atrás dela com um copo de suco. Dr. Alberto foi claro, repouso relativo. Estou descansando. Carmen rebateu aceitando o suco, só que em pé. Ele revirou os olhos, mas sorriu envolvendo-a por trás, mãos pousando protetoramente sobre a barriga dela. Como está minha filha hoje? Nossa, filha está chutando minhas costelas como se praticasse para a Copa do Mundo. Desculpa, ela herdou a teimosia da mãe. Carmen cutucou ele de leve. Estavam casados havia 1 ano e meio. Cerimônia pequena na praia. Só família próxima. Gabriel como pajem mais orgulhoso do mundo. Lua de mel em Búzios que durou 3 dias. Porque Samuel não conseguia ficar longe do hospital mais que isso, e Carmen não conseguia ficar longe de Gabriel. Algumas coisas nunca mudavam completamente, mas as importantes sim. Cadê o Gabriel? Ela perguntou. Na praia com a avó e a Juliana, construindo alguma coisa elaborada, demais que vai desmoronar. Com a primeira onda, Carmen riu. Tradição. Ficaram em silêncio confortável, observando o mar. A barriga entre eles era presença sólida, real, lembrança constante de quão longe haviam chegado. Você tem medo? Samuel perguntou baixinho. Do parto? Carmen hesitou, então assentiu, apavorada. Meu coração está estável. O CDI funcionando perfeitamente. Todos os médicos dizem que vou ficar bem, mas você quase morreu na última cirurgia. É. Ela virou-se nos braços dele. E se algo der errado? E se o estresse do parto for demais? E se... Não vai ser. Samuel colocou a mão no rosto dela. Porque a gente tem o melhor time médico do país. Porque você é mais forte que imagina. E porque essa menina, ele tocou a barriga, já provou que é lutadora. Igual a mãe. E o pai, Carmen adicionou. Teimosa igual você também. Deus nos ajude. Eles riram. E naquele momento, Gabriel apareceu correndo pela areia, gritando: mamãe! Papai, vem ver. A noite de Natal foi caótica e perfeita. Dona Mercedes fizera a ceia completa, sem queimar nada dessa vez. Juliana trouxera o namorado novo. Rapaz tímido que Gabriel interrogou sobre intenções com a tia. Dr. Alberto apareceu de surpresa, trazendo presentes para todos e histórias constrangedoras sobre Samuel residente. Depois do jantar, quando Gabriel finalmente adormeceu no sofá cercado por brinquedos novos, os adultos se reuniram na varanda. Brinde! Dr. Alberto ergueu a taça de vinho. Carmen com suco, obviamente. A família que sobreviveu ao impossível. As segundas chances. Juliana adicionou, olhando significativamente para Samuel. Ela o perdoara eventualmente, depois de vê-lo provar por meses que mudara de verdade. Há corações remendados, Dona Mercedes disse, olhos marejados. Literalmente. Há manhãs que quase não tivemos, Samuel completou, olhando para Carmen. Eles bateram as taças, beberam e ficaram ali sob as estrelas. Samuel, Dr. Alberto chamou depois de um tempo. Posso dar uma palavrinha? Os dois se afastaram, caminhando até a beira da praia. Ondas lambiam seus pés descalços. Você sabe, Alberto começou, quando te conheci, você era estudante faminto. De conhecimento, de reconhecimento, de provar seu valor. Eu lembro, Samuel sorriu. Você me botou para trabalhar igual escravo, porque via potencial, via brilhantismo, mas também via algo perigoso. Alberto o encarou. Via homem que colocaria a carreira acima de tudo, que sacrificaria relacionamentos, saúde, felicidade, tudo pelo topo. Samuel não contestou. Era verdade. Mas nos últimos 2 anos, Alberto continuou. Vi outra transformação. Vi você aprender que ser bom médico
Não basta se você é péssimo humano. Vi você escolher jantar em família sobre cirurgia eletiva. Vi você chorando no corredor de hospital, porque a mulher que ama quase morreu. Pausa. Vi você virar homem que sempre soube que podia ser. Alberto, tô orgulhoso de você, filho. A palavra filho não era acidental. Não pelo cirurgião que se tornou. Pelo homem que se tornou. Samuel abraçou o mentor, emoção fechando a garganta. Obrigado por tudo. Por nunca desistir de mim. Alguém tinha que te manter na linha, Alberto riu, afastando-se. Agora vai, sua esposa grávida tá te esperando. Mais tarde, quando todos foram embora e Gabriel dormia no quarto, Samuel e Carmen deitaram na cama, corpos entrelaçados da forma que encaixavam perfeitamente. Ano que vem, Carmen disse no escuro. Vamos ser 4. Assustador. Muito. Mas, bom, muito bom. Ela virou-se para ele. Samuel, você é feliz? De verdade? Ele não respondeu imediatamente. Pensou, realmente pensou. Sabe o que é engraçado? Ele disse finalmente. Passei anos perseguindo felicidade. Achava que era a próxima cirurgia, próximo reconhecimento, próxima conquista. E a felicidade estava aqui o tempo todo. Nessa cama. Nessa casa. Em você e Gabriel. E agora na nossa filha. Sofia, Carmen disse. Haviam decidido o nome na semana passada. Sofia, ele repetiu, testando. Carmen, Samuel, Gabriel e Sofia Mendes. Família completa. Família remendada. Ele corrigiu. Mas mais forte por causa disso. Ficaram em silêncio. Então Carmen colocou a mão no peito dele, sentindo o coração batendo. Seu coração tá acelerado, ela notou. É porque você tá perto. Ainda? Depois de anos juntos? Sempre. Ele colocou a mão sobre o CDI dela, sentindo o pulso regular, protegido. E o seu? Batendo perfeitamente. Ela sorriu. Graças a você. Graças a você, ele corrigiu. Por me dar chance de consertar o que quebrei. No quarto ao lado, Gabriel se mexeu no sono, murmurando algo sobre castelos e super-heróis. E no ventre de Carmen, Sofia chutou. Pequena vida se anunciando. Já impaciente para conhecer essa família que quase não existiu. Samuel beijou Carmen, beijo longo, profundo, carregado de gratidão, amor e promessas de milhões de amanhãs. Porque no fim, não era sobre corações perfeitos, era sobre corações que, mesmo quebrados, consertados, remendados, continuavam batendo. Batendo por amor, batendo por família, batendo, simplesmente batendo, provando que ainda havia vida, ainda havia esperança, ainda havia segundas chances. E às vezes, isso era mais que suficiente, era tudo. El que o ama Steven Tassindia Fernestu. Há histórias que nos lembram que o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha. É aquele que, mesmo depois de quebrado, escolhe se recompor. Carmen e Samuel provaram que segundas chances existem, mas só para quem está disposto a lutar por elas. Que corações podem parar e voltar a bater mais forte. Que famílias podem se desfazer e se reconstruir. Cicatriz por cicatriz, promessa por promessa. E que às vezes é preciso quase perder tudo para finalmente entender o que realmente importa. Porque no fim, não são os erros que nos definem, é o que fazemos depois deles. E você? Acredita em recomeços? Acredita que o amor pode sobreviver ao impossível? Se essa história tocou seu coração, Bomara, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que fazem você sentir. Inscreva-se no canal, para não perder as próximas narrativas que vão emocionar você. E o comente aí embaixo. De onde você está ouvindo essa história? Sua presença aqui é o que torna tudo isso possível. Até a próxima história. E lembre-se, enquanto o coração bate, sempre há esperança.